Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Hoje, galera, vamos fazer o review da semana 6. A caminho dela, ela chegou, a temida Apocalypse, com nada menos de 6 equipes bastante relevantes para o fantasy de folga, e o que isso significa na hora de escalar os nossos times, hein? Essa waiver é importantíssima por causa disso e também porque, infelizmente, tivemos mais lesões. Eu sou o André Amaral, já mandando meu bom dia, boa tarde, boa noite também para quem nos ouve na versão podcast no futuro e encorajando todo mundo a participar aí do chat, como o Álvaro e a Eliana já estão fazendo. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, fortalecer aí a nossa trajetória aqui, nossa caminhada do BRFF, que novamente me traz a companhia dos meus grandes amigos Rui Maurício e Sérgio Luiz na bancada aqui comigo. Como é que vocês estão, meus amigos? Começando pelo nosso editor-chefe Ruizão, que está com a câmera, deu um upgrade aí na câmera, tá bonito na tela. Tudo bom, Ruizão? Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Dezão? O cenário antigo tá de bye também, né? Eu tô aqui, eu tive que fazer uma troca de última hora, né? Aí tô com esse cenário diferente que eu não costumo usar muito, mas para ficar mais bonito também para a live, né? Foi uma semana difícil para os meus times, né? Porque eu tinha uma galera de bye na semana 6, agora eu tô assistindo de camarote uma galera com problema na semana 7, mas a gente tá aqui para ajudar. Um desses que está com problema, que já conversou comigo antes da gente apertar o play, é Sérgio Luiz, nosso grande amigo, nosso produtor. Tá cheio de desfalque aí nessa Bipocalipse, né, Sérgio? Como é que você tá nessa noite, meu amigo? Aí, André, Rui, galera que assistindo a gente aí. Essa semana vai ser meio tensa mesmo. Tem semana que eu tô sem QB, sem defesa, sem kicker, sem time, né? Liga também. Essa semana nossa, bizarro. Eu acho que eu nunca vi uma semana assim, com tanto jogador relevante, assim, de uma vez só em bye. Semana passada eu me aproveitei das byes do Rui, essa semana eu que sofro. É isso aí, Sérgio, complicadíssimo. Já vou mandar meu salve pra galera que tá aí no chat, Álvaro, Liana, minha amada esposa, falando que São Paulo ganhou finalmente, né, Sérgio? Aí sim, não teve o Seca Pimenteira do Sérgio fazendo live ao mesmo tempo, aí o São Paulo ganha. Foi minha energia positiva, eu nem sabia que tinha jogo, mas ganhou por causa de mim. É lógico, é sempre o nosso destino. Se fosse assim tão simples, Sérgio, eu estaria muito feliz, mas não é o caso. Fazer o quê? Fiquei sabendo que tinha jogo porque a Liana mandou para mim no Twitter que tinha ganho o jogo, aí eu vi, caramba, ganhou. Ganhou do Corinthians ainda, hein? Mas tem muita areia pela frente ainda do São Paulo. Bom, mandar um abraço para o Felipe Félix também, que só veio para reclamar da Bahia. Hoje vai ser o assunto principal mesmo, viu, Felipe? Grande Álvaro Leles de novo aí com a gente, mandando boa noite, meu amigo. E o Léo Carneiro, nosso grande Bills Máfia Brasil também com a gente. Acho que um pouquinho surpreendido depois da derrota de ontem. E eu vou trazer a pauta, o extraterrestre Derrick Henry daqui a pouco. Eu quero saber o que isso significa para o nosso fantasy. Mas primeiro, vamos passar nos recadinhos de toda terça, né? Nosso resultado na Copa do Mundo Dynasty, galera. Eu tô muito triste. Já pedi 1000 perdões para os meus amigos, porque o que aconteceu, né? A gente tem o Derrick Henry no nosso time, ele tá nos levando nas costas naturalmente. E aí chegou na quinta, eu acho, sexta, e o Cleveland Browns anuncia que o Jarvis Landry estava sendo ativado da IR. E essa liga é super profundo o elenco, você tem que escalar 5 wide receivers. E a gente já com Calvin Ridley de bye, cheio de problemas, eu falei, Jarvis Landry tá ativado, vamos escalar, né? Ele tá no nosso elenco. E só que ativado da IR não significa que o cara vai efetivamente ao jogo. Então a gente esqueceu de tirar. Se a gente tivesse colocado nossa alternativa, que teria sido o Allen Lazard, provavelmente, achou aquele touchdownzinho maroto, a gente teria ganho o jogo, mas no final perdemos por 3 pontos para o Ray GQ, né? O Ray Garvin, lá dos Estados Unidos, que assim como todos os compatriotas dele, ganharam seus jogos nessa rodada, o que foi menos pior para a gente, porque a gente está na divisão internacional, né, junto com o Canadá, Austrália, França, e aí todos os nossos concorrentes de divisão também perderam, continuamos aí na liderança da divisão, mas se eu não tivesse dado essa mancada, o Brasilzão já estaria aí no 5-1, bem demais na fita, mas seguimos bem aí, 4-2, tem muito chão pela frente, mas playoffs eu acho que a gente ainda pega. Agora, Ruizão, diz pra gente como é que foi o desempenho do BRFF no Kings Classic. Pois é, nossas outras ligas internacionais aí,
não é Dynasty, é Draft. Lá na Auction, a gente subiu de 2-3 para 3-3. A gente venceu o Lewis Glover do Canadá. Nosso trio Prescott, Noah Fant e Diggs foram os protagonistas dessa vitória. E o próximo confronto lá vai ser o Christopher Prince do site Rotogrinders. E na Liga Snake, nossa primeira derrota. A gente está 5-1 agora. A gente perdeu para o grande Marcus Grant, lá da NFL. Então, assim, a gente já mais ou menos contar com essa derrota, né? É muito especialista. A gente não pode achar que vai sair invicto dessa, né? A gente jogou aí principalmente com o Fournette, o Prescott e o Diggs, mas não foi suficiente para vencer esse grande especialista aí da NFL. E o nosso próximo confronto na Liga Snake é o nosso amigo Adam Murphy, o nosso querido Murphy. Grande Murphy, que também está na Copa do Mundo, na nossa divisão, ele que é o representante do Reino Unido. E aí, já que o Zé Ferraz chegou aí no chat falando que perdeu o que aconteceu na Copa do Mundo, basicamente o Brasil, infelizmente, perdeu seu jogo por 3 pontos por culpa desse idiota aqui, que também atrapalhou o Álvaro, ó, lá no chat, falando, ó, queria agradecer imensamente ao André, ele falou que o Thielen não recebe 100 jardas há uns 15 jogos, o que era verdade até essa última semana. Aí o trouxa aqui põe ele no banco, ele vai lá e faz 11 recepções, na verdade, viu, Álvaro? 120 jardas, touchdown, 30 pontos. Fazer o quê, Álvaro? Mas então, não, o Álvaro entendeu errado. Não, André, o Álvaro entendeu errado o seu conselho. Você falou assim, há 15 jogos que ele não recebe isso tudo. Vai acontecer esse fim de semana, Álvaro. Você perdeu todo o recado, o sentido do recado. Exatamente, o fio da meada ali. Olha lá, o Felipe falando, eu no draft, baia psicológica, eu na semana 7, o que foi que eu fiz? Basicamente tá todo mundo assim, ainda mais se você tiver um retrospecto negativo. Então, a nossa dica também é buscar algumas trocas aí também, sem vender a casa de graça, mas às vezes é necessário pegar uns jogadores que não estão em bye, dando aqueles que estão em bye nessa rodada para os times de retrospecto positivo, para você ainda salvar suas chances de classificação. Eu tô tendo que fazer isso em algumas ligas, viu? Bom, falar do Survivor também, todo mundo que estava vivo, segue vivo, né, Sergião? E novamente cada um foi com o time, eu, Sergião, Bretas e Derek ainda vivos, e foi a minha vez de passar sufoco, porque eu fui de Dallas Cowboys, só na prorrogação eles me salvaram, né, Sergião? Vocês gostam de viver perigosamente. Eu depois estava olhando, minhas escolhas todas ganharam por 3 posses ou menos. Eu só vou no mais favorito, é Rams semana passada, só pego baba. Vocês querem ficar correndo risco, aí passa por isso, né? Exatamente. Eu tenho que aprender com você ainda muita coisa. Mas quem sabe a gente dê sorte. Nessa próxima rodada, eu acho que a gente vai voltar à nossa rotina de todo mundo no time, né? Porque acho que a gente já pode falar, Arizona Cardinals e Houston Texas, ninguém foi de Cardinals. Ninguém escolheu o Cardinals ainda, todo mundo vai essa semana. Não tem muito o que fazer, quem não for vai surpreender demais. Bom, vamos então, antes da gente passar posição por posição aqui, com as principais narrativas do fim de semana, o que significa para alvos de waivers e trocas, falar nossa infeliz lista de lesões, né? Fazer o quê? Ela sempre estará presente na NFL, que é essa liga tão física, e eu acho que com o passar do tempo, o número de lesões está aumentando ainda mais e, né, isso sempre influencia para o nosso querido Fantasy. Os running backs, a mais importante lesão foi do Kareem Hunt, né? Panturrilha já está na lista de IR, no mínimo 3 jogos fora, mas o Stefanski está prevendo entre 4 e 6 semanas de ausência aí para o camisa 27. E, lembrando, o Nick Chubb também já declarado fora desse Thursday Night Football. A gente vai fazer a prévia desse jogo e isso tem alvos claros de waivers. E eu acho que um também de troca que é exatamente o Chubb, porque ele deve voltar na semana 8. Outros running backs lesionados, Latavius Murray, lesão no tornozelo, ainda não está claro se ele vai perder alguns jogos. Eu acredito que pelo menos um é possível que ele perca. O Alex Collins, né, substituto imediato do Chris Carson lá em Seattle, tá com lesões no quadril e no glúteo. Pete Carroll falou que pode ser que ele jogue, o que a gente não pode confiar ainda, e para piorar, o jogo é só na segunda-feira, então, para ter certeza absoluta, talvez só no sábado ou domingo. Antonio Gibson com lesão que ele já vem trazendo aí, uma fratura por estresse na canela, somando a isso uma lesão na panturrilha, para ficar de olho aí nos treinamentos do camisa 24 de Washington. E a gente vai discutir, eu acho que o assunto Antonio Gibson também, quando chegar nos running backs. Quarterbacks, o Dak Prescott, que está de bye, uma lesão na panturrilha, que o time acredita que não seja muito séria, e essa bye chegou na hora certa, para ele conseguir se recuperar a tempo da semana 8. E o Baker Mayfield,
com essa lesão um pouquinho crônica aí no ombro esquerdo, tomou mais pancada aí no último jogo, mas disse que vai a campo na quinta-feira, não treinou segunda e treinou limitado hoje, na terça. Wide receivers, o Paris Campbell, mais uma lesão no pé aí, wide receiver dos Colts, deve perder bastante jogo, se não o restante da temporada, infelizmente. E o veterano T.Y. Hilton, que voltou aos gramados aí na semana 6, teve uma lesão no quadril, que o time está otimista, achou que seria pior do que realmente os primeiros exames indicaram. Pode ser que ele não desfalque os Colts em nenhum jogo, mas é para ficar de olho. Tyreek Hill, lesão no quadril, que ele já estava trazendo há algumas semanas, não deve ser problema, mas limita pelo menos os treinamentos dele. O Terrace Marshall, o calouro lá dos Panthers, sofreu uma concussão, vamos ficar de olho no status dele. O Odell Beckham, mais um machucado aí dos Browns, não treinou nem segunda e nem terça com uma lesão no ombro, vamos ficar de olho, pode ser que ele seja mais um desfalque aí do Cleveland contra os Broncos. E o Kadarius Toney... pro Baker se ele jogar. Exatamente. E o Kadarius Toney, o calouro, que estava se tornando uma grande sensação aí, tanto na NFL quanto para o Fantasy, infelizmente, foi um pouquinho para o sacrifício nessa semana 6, já estava com mais de 30 jardas em 3 recepções no primeiro drive, só que aí ele agravou a lesão no tornozelo, deve perder entre 4 e 6 semanas também, infelizmente. E Tyrann Dawson Knox quebrou um osso da mão, né, ontem, na segunda-feira. A bye chega numa boa hora, pensando nisso também. Pode ser que ele não perca nenhum jogo, mas talvez ele perca aí a semana 8 ou semana 9, ficar de olho no status dele. E o Travis Kelce também, né? Uma lesãozinha na mão ou no punho, ele voltou a campo depois de sentir. Ficar de olho aí nos status de treinamento do principal Tyrann da liga e do Fantasy. Bom, passar rapidinho aí no chat, antes da gente começar posição por posição. Eduardo Camargo está aí com a gente de novo. Grande abraço para você, meu amigo. O Zé Ferraz falando, Sérgio deve estar incrédulo com a vitória dos Titans ontem, por causa dos Colts dele, né, Sérgio? Os últimos 2 Monday Nights foram terríveis para mim. Ontem eu fiquei muito revoltado também. Puta que pariu. Não é fácil, não. Ó, o Álvaro falando de novo aí, meia hora só para falar dos machucados. Infelizmente, é a nossa realidade atual, viu, Álvaro? Vamos torcer para a semana que vem ser diferente. E o Zé Ferraz falando que logo agora o Wentz decolou. Ele tá melhorando mesmo, jogo a jogo. Mas ainda tem chão, eu acredito nos Colts, viu, Sérgio? Vamos torcer. Bom, falar então aí dos quarterbacks. Narrativa principal. Quem vai estar de bye, né? Josh Allen, Justin Herbert, Dak Prescott, 3 dos principais quarterbacks para o Fantasy, além do Kirk Cousins, que está um pouquinho montanha-russa, mas quando o Dalvin Cook vai a campo, ele está fazendo bastante ponto, mais de 20 pontos para o Fantasy. E aí, eu não sei se vocês já querem falar os alvos de waiver ou querem passar algumas narrativas que eu pensei rapidinho. Começando com você, Ruizão. Eu estava um pouquinho receoso com o Kyler Murray, que ele estava com a notícia de estar baleado aí de novo no ombro direito, mas se a gente tirar esse último jogo aí contra os Browns de parâmetro, parece que não é o mesmo caso de 2020, né, Ruizão? Com certeza. Está jogando muita bola e por isso a gente está considerando tantos alvos do Kyler Murray em ligas rasas, em ligas profundas, porque ele está jogando um bolão, né? Então a gente não tem o que desconfiar. E ele não precisa usar tantas pernas assim para ser o grande QB que ele vem sendo. Então está jogando bem demais. Nessa semana, né, falando aí da bye, a gente está falando do top 3 dessa semana, indo para bye, o Kirk Cousins, o Dak Prescott e o Josh Allen, e o Justin Herbert, que alguém draftou cedo com certeza, né, investiu um capital de draft muito alto para botar ele para jogo, né? E o Kyler Murray é o quarto, né? Por sinal. Foi o quarto nessa semana aí. Então toda essa galera passou dos 25 pontos e vai fazer muita falta. Então a gente vai precisar de opções, não são muitas para essa semana. Então assim, ou você faz uma troca por um QB, que a gente não recomenda, ou você investe mesmo na waiver wire. E aí o que a gente tem de opção essa semana, né? Que o Derek já destacou também, alguns nomes lá, são o Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins, que voltou aí, perdeu para o Jacksonville Jaguars, melhor dizendo, a gente pensa, né? Quando a gente pensa em Jaguars, a gente pensa em derrota, né? Mas o Miami conseguiu essa proeza de dar uma vitória para o Jacksonville Jaguars. O Jameis Winston volta essa semana contra Seattle, então a defesa não está tão desfalcada, né? Mas o ataque está desfalcado do Russell Wilson, então
vai ser difícil para o Geno Smith manter o seu ataque em campo, o que faz com que o Jameis Winston tenda a ganhar mais oportunidades nessa partida. Matt Ryan também está voltando de bye pelo Atlanta Falcons e, apesar de seus altos e baixos, podemos considerá-lo um bom streamer numa semana que a gente não tem o Kirk Cousins, logo o Sérgio não vai botar o Kirk Cousins para jogar e zicar o nosso amigo, né? O Mac Jones, do New England Patriots, que conta aí com Josh McDaniels, que comanda bons ataques aí há muitos anos, e o Sam Darnold, do Carolina Panthers. São essas as nossas principais opções da semana. Maravilha, Ruizão. Já mandando um abraço para o Lucas Oliveira, falando que perdeu um jogo por conta dos Titans, doeu, mandando boa noite para você também, nosso mestre aí da linha ofensiva, daqui a pouco tá na live do The Playoffs, e eu acho que muita gente perdeu por causa do Derrick Henry, Stephon Diggs, até o A.J. Brown foi bem aí na última segunda-feira. Aí, Sérgio, vou emendar essa pergunta do Leandro Festa de novo aí com a gente, mandando um abraço para ele também, que tem a ver com os quarterbacks, né? Alguns já citados pelo Ruizão como alvos para o waivers. Boa noite, galera. Bye do Josh Allen essa semana. Já tem o Tannehill contra os Chiefs. Acha que valeria a pena trocar pelo Tua, que joga contra os Falcons, ou pelo Matt Ryan contra os Dolphins, que estão no meu waiver, então ele não iria atrás de trocas, né? Então seria basicamente dropar o Tannehill ou algum outro ativo, mas eu acho que seria o Tannehill no caso, por Tua ou Matt Ryan. Qual desses três você preferiria aí, Sérgio? Pelo confronto, eu prefiro o Tannehill. O Tua tem um confronto interessante também, mas o Tua ainda está num tier abaixo do Tannehill, né? Eu confio mais no Tannehill. Ele começou a temporada um pouco mais, assim, não tá naquela pegada de que ele vinha tendo, né? Mas também tá sem o A.J. Brown, voltou essa semana. O Julio Jones ainda, a gente não sabe se vai jogar, né? Vai falar mais pra frente aí, o Julio Jones, com esse problema crônico dele de lesão no joelho. Mas eu prefiro o Tannehill porque eu acho que vai ser outro tiroteio igual essa semana. E aí você tem que torcer pro Derrick Henry não fazer outro jogo de 3 TDs, uma coisa louca dessa. E torcer pro Chiefs conseguir abrir um pouco mais, né? Eu prefiro o Tannehill aos outros dois. Só para falar que do Cousins, o Cousins ele fez mais de 22 pontos em 4 jogos. Em 2 jogos só que ele fez menos que isso. Esses 2 jogos foram os jogos que eu escalei o Cousins. Então eu já descobri quem atrapalha o Cousins. Eu não ponho mais ele nos meus times. E pelo bem da nação fantasy, eu abro mão do Cousins nos meus times para ver se ele engrena. E eram os jogos que o Dalvin Cook não jogou também, salvo engano, né? Sim. Então são as duas coincidências. Mas é óbvio que o fato do Sérgio escalar prepondera, né? Com certeza. E aí, Sérgio, já vou emendar a pergunta do Felipe aí. Gostaria que o Sérgio explicasse por que ele está exaltando o menino de vidro, também conhecido como Carson Wentz no Twitter. Eu acho que o Carson Wentz está jogando demais esse começo de temporada. Eu acho que é o segundo melhor começo de temporada dele nos 6 primeiros jogos. Só perde para aquele ano que ele seria MVP se ele não arrebenta o joelho, né? Então, eu acho que ele está mostrando que a troca vai valer a pena se a gente não der um top 10, né, pro ano que vem. E ele está jogando muito, até para fantasy mesmo. Ele está produzindo agora, então, que ele está com mais armas, pegando confrontos melhores, a linha ofensiva jogando melhor. Eu ia falar, o Carson Wentz, eu não sei se ele entra tá no waiver de muita gente, mas eu prefiro o Carson Wentz a muitos times, a muitos jogadores aí que foram citados de waiver, porque ele tá jogando muito agora, tá arriscando passes mais longos, perdeu o Paris Campbell, mas talvez o T.Y. Hilton não perca jogos, e vamos torcer pro Mo Cox ter mais volume, né, que o cara tá jogando muito. É isso aí, nosso queridinho Gigantor. O Álvaro tá pedindo, Sérgio, para você avisar a próxima vez que for escalar o Cousins, e falando que o segredo do sucesso é sair dos Eagles. E Timbó, nosso grande amigo Fernando Timbó, novamente com a gente aí no chat. Eu quero falar pro Álvaro que ele pode escalar o Cousins sempre, agora que eu não vou mais pegar o Cousins, porque eu só atrapalho as pessoas. Maravilha. Aí, da boca para fora. Exatamente. Saudações tricolores para o CHM Neres, vamos que vamos, finalmente vencemos uma partida, né, meu amigo? E aí, galera, para não deixar passar que o Sérgio lembrou, né, o Julio Jones é outro aí na lista de lesionados, de novo na posterior da coxa, e isso pode significar uma decolagem aí para o A.J. Brown. Quando a gente chegar nos wide receivers, podemos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora, Ruizão, alguns alvos de troca aí, quem você procuraria vender? Tem um nome importante que você colocou aqui na nossa pauta, e quem você procuraria comprar entre quarterbacks antes da gente partir para os running backs?
Pois é, se é para vender, tem que vender nome importante, né? A gente, quando fala de Patrick Mahomes, que é esse alvo de venda que eu coloquei aí, a gente está falando de capital de draft alto, né? Então a pessoa draftou o Patrick Mahomes pensando em jogar. Mas assim, se tiver numa situação em que precise arrumar melhores recursos do que um QB, que é mais facilmente substituível do que um running back, um wide receiver, pode envolvê-lo numa troca por um pacote melhor de jogadores que comece a compensar a sua bye dessa semana 7, por exemplo, que provavelmente vai ser a mais difícil, e como o Andy Barons do Yahoo falou mais cedo, a que ele acredita que é a bye mais difícil de todos os tempos. Então, dito isso, você consegue vários QBs aí que você consegue marcar 15 ou mais pontos por semana, né? Eu colocaria ele como alvo de venda, além de que o Kansas City Chiefs tem um dos confrontos mais complicados para a posição de quarterback. Claro que o Mahomes sempre tem um talento para sobrepujar uma defesa mais difícil, que ceda menos pontos, mas se você estiver precisando, né, pegar um recurso do seu time para trocar, eu acho que ele seria esse recurso importante, porque não tem muitos outros nomes que a gente gostaria de trocar, porque tirando o Patrick Mahomes, tirando um Tom Brady, por exemplo, que são aqueles mais pocket passers que tem sua produção mais atrelada aos TDs de passe e às jardas passadas, e não tem interceptações, os outros principais são aqueles que têm alegria nas pernas e que são um piso interessante que não vale muito a pena, né, a gente trocar, porque eles oferecem um diferencial toda semana. O Patrick Mahomes também, mas já fica um pouco mais dependente da situação de jogo, né? Por exemplo, contra o Buffalo Bills, ele já não marcou tantos pontos quanto ele tem de teto, por exemplo, né? Na casa dos seus 30 pontos, por aí vai. E para alvo de compra, né? Eu tenho o Lamar Jackson, que não foi muito bem essa semana, porque o time correu a rodo, ele não precisou fazer muita coisa, ele pontuou abaixo do esperado. Então pode ser que o dono do Lamar não esteja muito satisfeito, né? E os QBs de bye são alvos de compra, né? O dono, assim como os jogadores de bye, nas outras posições a gente vai falar isso também. Principalmente o Justin Herbert, né? Que não teve uma boa atuação, e é um ativo mais barato entre esses jogadores também, né? A gente não vai, por exemplo, querer comprar um Kirk Cousins porque ele é notoriamente um streamer, mas eu acredito que o Lamar e o Herbert são bons alvos de compra aí, para quem estiver querendo fazer um upgrade na posição. Isso aí, sempre observando, eu acho que o retrospecto de vitórias e derrotas, né? Se você tiver ali 4-2, 5-1, 6-0, você pode se dar ao luxo de trocar por esses jogadores aí de bye, nessa bye-apocalypse que a gente já falou tanto, e de lado contrário, se você tiver, por exemplo, um Mahomes com recorde de 1-5 ou 2-4, talvez seja a hora de você vendê-lo. E além do Mahomes com desfalques importantes nas posições de running back e wide receiver, talvez seja uma boa você vendê-lo por um pacote de 2, 3 jogadores que te ajudem a vencer imediatamente e se recuperar, porque se você chegar ali com 7 derrotas, 8 derrotas, você pode já estar virtualmente eliminado da sua liga, infelizmente. Bom, passar aí no chat, mandar boa noite para Marilene e para o Sérgio Loss, estão de novo aí com a gente, os grandes patriarcas do nosso Serjão. E o Zé está perguntando sobre o Joe Mixon. Daqui a pouco eu vou mandar essa pergunta para o Ruizão, porque eu sei que o Serjão já falou bastante de Mixon nas lives aqui. Ele é um pouquinho tendencioso, então eu queria a opinião do Ruizão. Mas primeiro, vou passar para o Serjão falar a respeito da narrativa que eu queria mais discutir aqui, além de waivers e compra e venda entre running backs, que é o Derrick Henry, né? A gente, nas nossas prévias da temporada, comentou como acho que a maioria da indústria do fantasy, né? O que é o Derrick Henry? Ele é, pela grande maioria, acho que dos analistas de NFL, considerado o melhor running back da liga. A produção pelo chão dele é historicamente impressionante. Ele vem de 2 temporadas de mais de 2.000 jardas terrestres. Só que a gente sempre colocava aqueles asteriscos. Ele não recebe passes, então isso diminui bastante o valor dele para ligas PPR. Só que a gente está vendo isso mudar um pouquinho esse ano, talvez por consequência da saída do Arthur Smith, mas eu acho que, indo um pouquinho além disso, o biotipo dele, que até o Zé comentou hoje, que é de um defensive end, não é de um running back, talvez contribua muito para que ele tenha duas coisas primordiais e que os outros running backs de primeira prateleira, né, o Christian McCaffrey, o Dalvin Cook,
o Saquon Barkley e até o Camara um pouco menos, porque ele também não tende a perder tantos jogos por lesão, mas o Derrick Henry, por ser esse monstro, esse avatar, esse extraterrestre, ele quase sempre está à disposição e ele é muito consistente. E até aquela nossa discussão sobre o game script, né, Sérgio, que você, né, puxou as projeções antes da temporada, até no jogo em que ele ficou bastante abaixo por causa muito do game script, que foi a estreia em 2021 na derrota acachapante para os Cardinals dos Titans, ele ultrapassou os 10 pontos. E aí, a partir de então, mesmo jogando contra equipes mais fortes, como foi o caso dos Bills, os Titans meio que não abriram mão da corrida, mesmo nessa troca de lideranças que a gente viu na segunda-feira, o Derrick Henry continuou produzindo. Então, você acha que já dá para falar, Sérgio, que ele é o running back 1 daqui para frente por todos esses fatores? Ou um Christian McCaffrey saudável, por exemplo, ainda seria melhor em ligas PPR? O que você acha? E também pensando em Dynasty, qual que é o valor do Derrick Henry? O que você faria com o Derrick Henry se você tivesse ele em Dynasty? Venderia em todos os lugares que eu tivesse ele, em Dynasty ou Redraft. Que o Álvaro, eu acho que ele falou aqui, ó, eu acho que para mim ele resume muito o que eu penso. Para pegar o Henry, você tem que dar o time inteiro. Então, eu pego o time inteiro de outra pessoa, porque eu mantenho o meu pensamento sobre o Derrick Henry, que ele não é a prova de script, porque ele fez 10 pontos, ele fez mais de 10 pontos contra a Arizona, mas fez 10,7. Então, e isso foi ele recebendo 3 passes, que não é uma coisa que ele fazia, e o time ainda manteve correu um pouco com a bola com ele. Eu acho assim, o que surpreendeu bastante foi o jogo de ontem, o Bills não ter massacrado, mas é que a gente ainda esquece que a gente está na quinta, a gente só tinha visto 5 jogos, né? O Bills, ele nesse começo de temporada, ele ganhou de Patriots, Jets, Miami. Eu acho que ele jogou contra 2 desses times que não ganham de ninguém. Ele teve um bom jogo contra Kansas City, que foi a defesa dominou o Mahomes, mas esse talvez seja o pior ano do Mahomes. Então, a defesa dos Bills ontem não conseguia parar o Derrick Henry e o ataque não conseguiu abrir a distância que a gente espera que isso aconteça. Porque o Derrick Henry, ele é absurdo, mas são 2 jogadores diferentes. Eu até fiz aqui uma planilha que mostra, são 2 running backs diferentes quando você analisa o Derrick Henry. Jogando em casa ou jogando fora, que eu diria jogando na AFC South e jogando fora da AFC South. Dentro da AFC South, o Derrick Henry tem média de 30 pontos por jogo. Ele correria para 3.044 jardas numa temporada e 24 touchdowns. Fora da AFC South, ele corre para 1.500 jardas e são 12 touchdowns. São bons números, mas não são números tão astronômicos assim. E o Derrick Henry agora começa a parte difícil do calendário do Tennessee, que foi o que o coach passou. Falei isso várias vezes que o coach tinha isso. O Buffalo Bills se deram bem, mas agora tem Kansas City, tem Rams, tem os Colts, que ele não consegue ir bem contra os Colts, porque a defesa do Colts contra o jogo corrido é boa. E ele tem mais um jogo difícil que é contra New Orleans. Não, os Steelers é mais para frente. Então, assim, eu acho que esses jogos, o Derrick Henry pode não fazer muito ponto. Por isso que se eu tivesse o Derrick Henry, eu trocaria. Porque você consegue trocar, por exemplo, pelo McCaffrey ou pelo Cook e ganhar um wide receiver ainda de bônus. Então, eu trocaria. Em Dynasty, eu trocaria ele fácil também. Então, Não, pode aí, falar. Não, pode falar. Não, eu sempre estou muito tendente a essa linha, mas quando você olha o cara jogando, não tem como não se apaixonar, né? Mas quando a gente vai para os números frios, o raciocínio faz muito sentido. Só que a questão da disponibilidade também me chama muito a atenção. Eu queria saber do Ruizão se isso é cair um pouquinho em ansiedade ou se ele concorda com o Sérgio, se Derrick Henry está numa altíssima e a gente teria que aproveitar a hora de vendê-lo. Tá numa altíssima, sim. O Sérgio analisou muito bem. Entre os 32 RB1s aí que a gente tem à disposição pelas próximas semanas, o Derrick Henry tem o segundo calendário mais difícil. Ele só vai perder para o Damian Harris do New England Patriots. Então, realmente, é uma situação de vender na altíssima, nesse caso. Se você não tiver opção, você vai continuar com ele vai continuar lhe dando pontos,
mas não é todo o script bom que vai fazer com que o Derrick Henry ele mantenha competitivo. Se você conseguir uma troca muito boa, que você traga outro RB1 que contribua com o jogo aéreo, por exemplo, como o Joe Mixon, né, que a gente vai destacar aí mais para frente, junto com outro bom recurso, um RB1, wide receiver 1, RB1, wide receiver 2, um pacote que envolva um dos principais tight ends, é mais interessante nesse caso, já que os números do Derrick Henry estão escondendo essa dificuldade no calendário que está vindo aí pela frente. Boa, Ruizão. Então, já que você deu o gancho, vou te passar a pergunta aí do Zé sobre o que fazer com o Joe Mixon, se é hora de vender ou vai manter o ritmo o resto do ano. Mas antes, passar aí nos comentários que o Álvaro tá falando que ele é o Henry, é um Gronkowski que corre com a bola, e o Leonardo Rocha chegando aí com a gente também no chat. Então, Ruizão, responde o Zé aí sobre o Joe Mixon e depois já emenda alguma outra narrativa sobre running backs que você extraiu aí da última rodada, para depois a gente falar sobre o waiver. Beleza. A primeira coisa que eu vou passar é uma informação, né, que eu tirei hoje, né, analisando aí quanto está valendo um alvo e quanto está valendo uma carregada, né, em termos de pontos PPR. Né. A relação entre carregada e alvo no PPR está 2,7. Então, um alvo está valendo 2,7 vezes mais do que um alvo. Para meio PPR, isso está 2,2. Um alvo está valendo 2,2 a mais do que uma carregada. Desculpa. E no standard, um alvo ainda vale 1,7 vezes mais do que uma carregada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Joe Mixon, sem o Giovanni Bernard, é o Joe Mixon e o Giovanni Bernard. O Chris Evans, ele está sendo preparado para assumir essa função do Giovanni Bernard, mas ele ainda é um calouro, ele ainda está chegando. A gente não vê um calouro que é um segundo RB fazer tanta diferença assim num time, né, com raras exceções, como o Javonte Williams está fazendo com o Melvin Gordon. Eles estão ali pau a pau em oportunidades e pontuação todas as semanas, mas isso a gente não está vendo com Chris Evans, a gente não está vendo o Samaje Perine tomar esse volume do Joe Mixon, que inclusive está na reserva de Covid, né, diga-se de passagem. Enquanto isso, o Joe Mixon ele está flutuando em produção muito por conta do time, né? O time do Cincinnati Bengals, ele não é essa maravilha toda, né? Então tem situações favoráveis, situações desfavoráveis, né? A linha ofensiva ainda não melhorou a contento, eles deixaram passar o Penei Sewell nesse último draft para privilegiar o Ja'Marr Chase, estão se dando bem em virtude disso, só que não está fazendo grande diferença para a franquia até esse momento, né? Conseguiram juntar um QB, um wide receiver, mas precisam melhorar outras partes também, a defesa, por aí vai. O Joe Mixon, para mim, é um hold, podendo ser uma venda, se você tiver um comprador que valorize muito ele. Senão, ele é um cara interessante, porque nas situações favoráveis e desfavoráveis, ele tem carregadas, e ele domina esse cenário no Cincinnati Bengals, e alvos. Né? Nessa última partida, ele teve 6 alvos contra 3 do Chris Evans, mostrando que os dois estão participando, mas o Joe Mixon está participando o dobro do que o Chris Evans ainda. E eu não acredito que essa relação vá se aproximar entre eles como o Javonte Williams e o Melvin Gordon em oportunidades. Então, para mim, ele seria um hold e uma venda alta. Boa, Ruizão. E aí, para puxar esse gancho aí que você trouxe, né, de quanto um calouro, às vezes, não é tão confiável nas situações de passe, eu acho que a pass protection é um fator importante, né? Porque é um dos aspectos do jogo profissional que é mais diferente e mais exigível de um rookie, e eles sofrem, em média, né, historicamente, os calouros sofrem com esse aspecto do jogo. E o Kenneth Gainwell, lá em Filadélfia, que estava ganhando proeminência, talvez por isso ou por alguns outros fatores, eu observei, a gente já vai chegar aí nos Eagles, que ele está diminuindo bastante os seus snaps, as suas oportunidades, e o Sanders passando a atuar quase como um bell cow, assumindo mais também as situações de passe, e é por isso que, para mim, ele deu uma reviravolta aí nas minhas impressões sobre ele e se tornou um alvo para compra, mas daqui a pouco a gente chega lá. Antes, vou passar para o Sergião falar as principais opções de waivers, né? Tão importante essa semana entre running backs, nessa Bye Apocalypse, a lesão do Hunt e o Chubb já declarado fora
sendo um fator importante, e um emergente calouro também lá em New England, além dessa situação do backfield dos Ravens, Sérgio. Então, fala pra gente esses principais alvos aí de waivers e como você priorizaria, também acho que dependendo da sua necessidade mais imediata ou menos imediata. Não, antes eu queria falar do Joe Mixon, que vocês sabem que eu pensava, mas agora eu já mudei de opinião, assim, eu admito que eu acho que eu estava errado, porque o ataque começou a usar mais, eu sempre questionei isso, eu acho que o Joe Mixon é um running back excelente, é um dos melhores da NFL, só que o ataque era só passar a bola igual maluco, até porque a defesa era muito ruim de Cincinnati, mas esse ano o time melhorou muito, o que está permitindo o time não ter que abandonar o Joe Mixon, escantear o Joe Mixon. Então eu concordo com essa visão, principalmente o Bretas adorava o Joe Mixon, assim. Eu ainda não concordo tanto a ponto de botá-lo no top 5, como o Bretas chegou a fazer e tal, mas eu acho que ele é um running back fácil até o final da temporada. Eu não venderia o Joe Mixon, só venderia o Joe Mixon mesmo por um preço muito alto. E o Timbó está perguntando aqui do calendário do Joe Mixon, se é bom ou ruim. O Rui pode ter o número certinho, porque o Rui é o cara, né? Mas assim, eu acho que o calendário não é muito ruim, não. O calendário é razoável, não tem nenhum jogo assim que assuste, porque o jogo que eu acho que uma das melhores defesas para o jogo corrido que o Joe Mixon enfrentaria, ele já enfrentou e foi razoável. Foi contra os Steelers, só que os Steelers a gente não pode confiar, né? Ele enfrenta os Chargers, que tem uma defesa horrível, o Ravens, que eu acho que não tem jogou bem essa última semana, mas não está tendo um bom ano. Você já viu aí, Rui, qual é o calendário? Como é que está o calendário dele? Sim. Para ele é o quarto mais difícil, e o problema é que ele estando na AFC Norte, ele enfrenta os Steelers de novo, né? Steelers de novo. Eu acho que é o jogo mais difícil que ele tem até o final da temporada, né? Isso que eu até falei, que ele enfrentaria de novo. Sim. Mas o Browns, por exemplo, tem uma defesa boa, só que tá toda desmantelada, né? O Browns ele já tá ligando para qualquer um que tá na rua para jogar, para entrar em campo na semana que vem. Então, eu confio no Joe Mixon até o final da temporada, sim. Mudo de opinião que eu tinha no começo da temporada e já discuti várias vezes com vocês. Agora, em relação ao waiver, eu acho que assim, o principal nome de waiver para essa semana são os jogadores de Cleveland, né? São os principais, eu acho, principalmente se você está precisando de uma vitória, se você tem uma campanha assim, 3 vitórias, 2 vitórias, você tem que ganhar essa semana. Eu acho que o Giannis Johnson e o Demetric Felton, os dois têm muito valor. Em Liga PPR eu iria no Felton, em Liga Standard eu iria no Johnson, e Half PPR eu acho que os dois podem ter um valor semelhante. Eu acho que eles vão fazer muito o papel do Chubb e Kareem Hunt. O Hunt é o Felton e o Chubb é o Giannis Johnson. Então, a gente tem que tentar imaginar como é que vai ser o jogo. Eles jogam em casa contra Denver. A gente vai até falar mais para frente, mas Cleveland favorito, apesar de todos os desfalques. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? Exatamente porque Cleveland talvez não tenha nem o QB. Então, eu acho que o Felton, se for uma liga PPR, eu iria muito no Felton, porque eu acho que ele vai ter bastante volume, até porque o OBJ talvez não jogue. Quem vai jogar em Cleveland, a gente não sabe. Nem o Stefanski sabe se ele vai poder treinar, né? Porque pode machucar as cordas vocais, sei lá, alguma coisa pode acontecer até lá. Nosso querido Jarvis Landry também tende a não jogar de novo, né? Um espaço muito curto de tempo, né? De domingo para hoje. Vai ganhar 10 dias de folga, então acho que eles não vão arriscar. Então, eu acho que o Felton, se for em uma liga PPR, eu iria muito forte nele. Mas eu acho que o Johnson também é um bom nome. Tanto os dois eu acho que vão ter muito volume, porque vão ser talvez as únicas peças além dos Tyrants. Mas para resto de temporada, para mim, o meu nome favorito é o Stevenson. Porque ele mostrou, a gente estava até conversando hoje mais cedo, que ele correu bastante rota. É uma coisa que a gente mesmo, eu acho que ignorava essa capacidade dele. Quando eu vi os vídeos, porque quando a gente analisa o college é muito difícil, porque tem time que simplesmente não passa a bola para o running back, né? Então, não é o cara não sabe receber, é porque ele simplesmente não tem oportunidade. Então, eu acho que o Stevenson, ele vai ter um papel definido até o final da temporada. Dos dois de Cleveland, pode ser que semana que vem eles já voltem a ficar mais atrás, porque o Chubb volta, o Chubb vai ser o running back 1 do time e vai fazer o papel dele e do Hunt. Então, eu acho que tem esses 3 principais nomes. O running back de Baltimore, então, a gente já falou isso, eu acho que o Latavius Murray pode perder o jogo, mas aí você vai ter que depender muito deles anotarem touchdown, porque
A gente vê os jogos, a gente vê que eles não parece que não tem mais aquele arranque deles, né, de um running back que consiga fazê-los correr mais jardas e tal. Eles todos se limitam a 50 jardas, então você sempre depende que eles anotem touchdown. Esse fim de semana foram os 3 anotando touchdown, os 3 foram ótimos. Então, alguns jogadores, assim, eu acho que em ligas que você pode dar aquele tiro no escuro para ver o que vai ser. Por exemplo, o Jared Patterson, a gente estava falando do Antonio Gibson, ele está machucado. O McKissick, principalmente recebendo bola, ele é mais usado, mas eu acho que o Patterson vai acabar tendo bastante volume se o Gibson perder jogos, e eu acho que corre esse risco. Eu tenho ele em uma liga que eu jogo com meus amigos, ele é o meu keeper. Assim, eu, particularmente, como dono do Gibson em uma liga, eu prefiro que ele não jogue por um tempo, porque ficar nesse sofrimento até chegar a hora que ele se machucar, é melhor ele descansar. Eles têm um bye na semana 9. Então fica até lá fora, perde 3 jogos e volta 100%. Então acho que o Jared Patterson é um bom nome. Um nome que eu acho que é difícil falar em termos de fantasy, porque ele já decepcionou muita gente. Está lesionado, pode ser que volte essa semana, pode se lesionar de novo, porque é o que ele mais faz na NFL, que é o Rashad Penny, que o Chris Carson vai perder 3 jogos. O Alex Collins se machucou. Então, eu acho assim, se você tem o Alex Collins e planeja usá-lo, você tem que pegar o Rashad Penny, porque o jogo é segunda-feira. Se você planeja usar o Alex Collins e ele não jogar, você tem que ter alguém para usar no lugar. Então, eu acho que o Rashad Penny pode ter muito volume se o Collins perder o jogo, mas você corre o risco dele entrar e se machucar como ele sempre faz. É um jogador que, quando ele foi draftado, ele era muito assim desejado. Eu lembro que ele foi primeira rodada em draft de dinastia. Então, eu acho que ele tem talento, ele só não consegue ficar em campo, né? Outro jogador também que está lesionado e pode voltar essa semana é o Jamichael Hasty, porque eu acho que o Trey Sermon não existe mais para essa temporada, a não ser que e nessa bye ele tenha aprendido a jogar NFL e agradar o Kyle Shanahan, porque ele gosta de acabar com a nossa vida. Eu acho que o Jamichael Hasty vai dividir bastante o backfield com o Elijah Mitchell se ele conseguir voltar essa semana. Então é outro nome que você pode pegar e ver o que acontece, que essa semana tá muito difícil. Até usar, depende se ele jogar, porque com tanto bye, pode ser que você precise de um running back. Então, essa semana são essas dicas aí. Mas o meu preferido de longe é o Stevenson. Boa, Serjão. Realmente o Stevenson tá pintando aí como aquele que a gente estava procurando para substituir o James White, mostrando essa faceta aí de recebedor, e eu estou bastante interessado em ver como isso vai se desenvolver, até porque o Stevenson também é um power back, até pelo biotipo, e ele fez um touchdown contra os Cowboys, né? E aí, aproveitando o gancho do Álvaro aqui, né, perguntando se o Alex Collins é uma boa, nas ligas mais rasas, alguns alvos que a gente já tinha mencionado na última live, a maioria deles, né? O próprio Alex Collins. Mas aí sobre esse backfield do Seattle, o meu conselho é, porque também eles jogam só na segunda-feira, você acompanhar as notícias sobre o Penny, se ele tá voltando bem, porque o cara voltando de lesão às vezes é um pouco preservado, e também sobre o Collins. E aí, outras alternativas seriam o DJ Dallas, principalmente no jogo aéreo, e o Travis Homer, que também é mais um pass catcher, mas quem sabe só sobrem esses dois aí para segunda-feira. De qualquer forma, fique de olho nas notícias. E aí, em ligas rasas, né? O Devontae Booker ainda está disponível em quase 50% das ligas do NFL.com. Eu acho que em ligas mais competitivas ele certamente já foi adicionado, assim que o Saquon Barkley se machucou. O próprio Alex Collins, o Khalil Herbert, lá de Chicago, teve um bom jogo contra Green Bay. Ficar de olho se o Damian Williams volta da lista de Covid, ele ainda não testou negativo, então se o Herbert for novamente o ponto focal desse backfield do Chicago, ele tende a produzir muito bem de novo. O Kenyan Drake é mais um pouquinho enganoso, né? Ele teve 2 touchdowns um pouquinho estranhos aí de passe nessa última partida, mas para cobrir bye, se ele estiver disponível aí em uma liga mais rasa, vale a pena. E o J.D. McKissick, principalmente ligas PPR, se ele estiver dando sopa aí na sua waiver, toda essa situação do Antonio Gibson aí, que infelizmente, eu adoro ele como jogador, mas eu estou muito, muito preocupado com essa lesão. E como o Sérgio falou, se eles não derem um bom tempo de descanso, eu acho que ele vai ficar jogando abaixo dos 50% fisicamente da capacidade dele mesmo. Então o J.D. McKissick tende a ter cada vez mais proeminência, além do Jared Patterson, que seria o power back, o early downs back,
reserva imediato, que o Sérgio também já mencionou, e esse está disponível na grande maioria das ligas, ficar de olho nessa situação em Washington. Agora eu vou passar para o Ruizão falar alvos de compra e venda aí entre running backs. Ele destacou alguns nomes aqui, e se você quiser aí mencionar, falar um pouco para a gente encerrar também o assunto Antonio Gibson, Ruizão, qual é a sua impressão sobre essa lesão? E você listou ele como alvo para compra. Eu vendi ele pelo Miles Sanders numa liga hoje, por exemplo, e aí eu já explico depois sobre o Miles Sanders na sequência, mas pinça aí os nomes que você quiser, Ruizão, e se quiser falar do Antonio Gibson também, fica à vontade. Antonio Gibson é um jogador muito bom, né? Então, assim, se você pode se dar o luxo de trazê-lo para o seu elenco, né, para não ser um titular, por exemplo, para ser aquela opção a mais na sua campanha positiva, você montou aquele super time inesperado com Cooper Kupp, com Mike Williams, com Derrick Henry, o que ocorrer, e você, quero trazer um cara para adicionar, um titular para adicionar profundidade, né? Quem está em campanha positiva tem que buscar isso agora, e o Antonio Gibson, se ele continuar jogando com dores, se ele conseguir ir melhorando a saúde dele com essa poupança que o time tem feito de snaps, né? Se ele conseguir recuperar a boa forma ou se manter produzindo, ele pode ser uma opção interessante de compra. Não é que ele compre efetivamente, que a gente diz, né? Compre de qualquer jeito, mas está aí uma opção muito interessante, até porque foi uma semana difícil para ele, né? Ele tem uma média aí de 13 pontos PPR, essa semana ele marcou apenas 4.4, então o dono dele vai estar um pouquinho chateado, preocupado, pensando no que pode fazer. Você pode, de repente, fazer uma oferta interessante e comprá-lo na baixa. Da mesma forma, o Austin Ekeler, né, marcou menos de 10 pontos essa semana, num confronto difícil, obviamente, contra o Baltimore Ravens, mas ele já mostrou que tem capacidade de superar a maioria dos confrontos, né, como o próprio Cleveland Browns, que eu tinha colocado ele como opção de bust, né, na semana em que ele jogou com o Cleveland, e ele passou dos 30 pontos, né, ele fez e aconteceu. E acho que ele pode fazer isso sempre quando o time quiser utilizá-lo como deve utilizá-lo, que é como um bel cow, carregando, recebendo muitos alvos e por aí vai. E vai estar de bye, né, o Ekeler. É mais um fator para se considerar. É mais um fator. Todos os principais jogadores, né, em semana de bye tem esse fator a ser considerado, porque se o time está numa campanha ruim, ele precisa reverter isso agora. Ele precisa suplantar a campanha difícil e a semana de bye dos seus principais jogadores. Então, se tornam alvos interessantes, esses GMs, para a gente fazer propostas por esses jogadores, que, queira ou não, acabam ficando mais baratos nessa situação de barganha. Não é o jogador que perde, né? Mas assim, a situação do jogador é que perde valor. É isso que a gente põe na mesa, né? Quando a gente discute um Allen Robinson, por exemplo. Ele é um jogador que não perde valor, mas a situação dele é que perde valor por conta do que ele tem visto no Chicago Bears, né? O Chase Edmonds também é uma opção interessante para compra. Ele tem esse fator das recepções do jogo aéreo sempre com ele. Então, o Arizona tem envolvido ele nos jogos, mesmo estando numa situação favorável, no script positivo na maioria do tempo, como um time invicto que é, e independente do formato de pontuação, isso é interessante porque dos alvos também existem as jardas aéreas para esses jogadores, né? Então, acho que ele é uma opção interessante. O Miles Sanders está aí nessa situação difícil, então, assim, quem quer adicionar um RB2, quem quer adicionar um flex mais interessante, e a gente também tem que pesar que o Miles Sanders ele é um ativo mais interessante do que o Kenneth Gainwell nesse backfield, ele está ganhando mais snaps, mais confiança do Sirianni, nesse ataque, então assim, ele vai ganhar valor em algum momento, além de ter um dos melhores calendários daqui para frente. Esse é um ponto muito interessante a se pesar, a gente tem que colocar isso na balança também. O Zach Moss do Serjão, né, ele é uma opção também. Esse último jogo não foi interessante para o Zach Moss nem para o Devin Singletary, mas, como eu costumo dizer, o Devin Singletary não tem situação que favoreça ele, né? Ele está naquele mesmo cenário do Ronald Jones, né? Que ele é a prova de hate, diga-se de passagem, né? Foi meu hate da semana passada e ele continuou ruim porque ele é ruim mesmo, né? Não tem jeito. Dessa vez a magia não fez efeito. A magia não fez efeito. Mas foi uma provocação minha para ver se o Ronald Jones ia fazer alguma coisa. Mas ali não tem jeito. Ele é imune. Né?
Mas, enfim, o Zach Moss, ele vem dominando cada vez mais o backfield. Nesse jogo contra os Titans, a situação era mais complicada, o jogo foi mais parelho, então o Devin Singletary, ele é melhor do que o Zach Moss no jogo aéreo, então assim, ele viu mais snaps, ele acabou tendo algumas carregadas em situações que o time queria correr com a bola, que o Josh Allen, ali na situação de read option, entregou a bola para o Devin Singletary correr, e isso aconteceu. Então, assim, foi um infortúnio para os dois, mas principalmente para o Zach Moss, que nesse momento é o corredor principal do Buffalo Bills. Não teve uma pontuação muito boa, né? Ele tem, no ano, uma média de 12,7 PPR e fez só 5,9 ontem contra os Titans. Então, assim, uma opção interessante de compra também, juntamente com a situação de bye week. E o Elijah Mitchell, que está voltando agora da bye, vai jogar essa semana. E é uma opção de compra também, porque está ali, né? Não sei, né? Claro, a gente não tem como saber nos milhões de times que tem por aí qual é a situação de Elijah Mitchell nesses times, se ele é um corredor principal, se ele não é um running back 1 ou 2 do time, porque ele veio de waiver wire, talvez não seja o RB1 ou 2 do time que você vai buscar essa troca, então ele é um nome interessante para a gente buscar também. Boa, Ruizão. E aí, ó, só para finalizar o raciocínio sobre Antonio Gibson e Miles Sanders, né, que foi uma inversão total aí, da minha impressão pré-temporada. Eu colocava o Sanders quase como bust, parte daquela running back dead zone, e o Antonio Gibson estava altíssimo nele, projetava até a capacidade de ser top 10. Mas, lendo reports sobre a lesão de especialistas em fisioterapia, em análise médica, basicamente eles falaram que se eles continuarem insistindo com o Gibson, com essa fratura por estresse na canela, além dessa outra questão da lesão na panturrilha que surgiu, ele tende a só ir piorando o desempenho. Então, principalmente se você não estiver tão confortável no seu retrospecto de vitórias e derrotas, talvez seja a hora de vendê-lo. E aí eu busquei o Miles Sanders porque a proporção de snaps e oportunidades, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, em relação ao Gainwell, que estava mais parelha, está diminuindo jogo a jogo. Na última partida contra a Tampa Bay, que é talvez a melhor defesa contra o jogo corrido, ele teve uma tape muito boa, ele conseguiu mais de 5 jardas por carregada, foi 6,22 jardas por carregada contra essa defesa que é, né, historicamente excelente do Todd Bowles. E, como o Ruizão já falou, o calendário melhora muito para o Miles Sanders, e se ele realmente confirmar essa tendência de 80% dos snaps, ser quase que um bell cow nesse ataque que começa a engrenar um pouquinho, perdeu o Zach Ertz, então ele ganha um pouquinho mais de oportunidades também no jogo aéreo. Eu estou investindo aí no Miles Sanders, mudando bastante o que eu imaginava antes da temporada. Então, é sempre isso, né? Fantasy Football, assim como a NFL, está em constante transformação e a gente tem que ficar atento a essas narrativas. Era uma troca que eu me condenaria se soubesse que faria essa temporada, mas que agora, pelo menos, eu estou apostando que possa fazer sentido. Agora, Sergião, vou passar no chat para você responder aí algumas perguntas que chegaram do Vinícius, mas antes dar boa noite para a Cláudia Mendes, chegando para prestigiar. E o Álvaro falando sobre o Mitchell, o waiver nas minhas ligas, ninguém vai querer isso não, só surpreendendo no primeiro jogo, mas a questão do Mitchell, Álvaro, é que ele parece sedimentado aí como principal running back de um ataque que é muito bom pelo chão, ainda não engrenou na temporada, mas principalmente com o Jimmy Garoppolo tendendo a assumir de novo a titularidade como quarterback, o Mitchell pode começar a render bem mais do que fez até agora. Então, se você tiver aí na waiver na sua liga, eu iria atrás com certeza. Agora, responde o Vinícius aí, Sérgio. Ele pergunta, né? Até que wide receiver vocês dariam pelo Edmonds? Então, mais ou menos um wide receiver 2, wide receiver 3, alguns nomes que você pode citar como exemplos aí. Eu daria um wide receiver 2, 3, porque eu acho que o Edmonds ele tem muito volume, principalmente no jogo aéreo. Ele tem um piso muito alto em ligas PPR. Se você estiver precisando de um running back, eu estou até tentando adquirir o Edmonds em algumas ligas. Por exemplo, falar em nome assim é difícil. Por exemplo, o Tyler Lockett agora, eu fujo dele de qualquer forma, porque com o Geno Smith, eu não sei se o Russell Wilson vai voltar, porque ele se recupera talvez na semana 12.
Mas O ó, que o é que vai Russell Wilson tá prometendo uma recuperação histórica aí, falando que pode jogar a próxima rodada, mas calma também, né? Não, acho que ele já até entrou no IR. Acho que nesse domingo Ah, sim, puseram ele. São no mínimo Ele mais tem que 2 rodadas, mas ele tá correndo muito atrás. Mas, enfim, deve ser no mínimo semana 10, 11. Assim, se com o Russell Wilson fora, eu trocaria o Tyler Lockett por muita gente aí, se eu conseguisse algum valor nele, porque a gente viu como é que vai ser com o Dino Smith essa semana. Ele só procura o DK Metcalf, porque ele é fortão. O, o Edmonds, ele tem muita dificuldade, o Tyler Lockett, ele tem muita dificuldade de chamar a atenção do Dino Smith, né? Porque o Lockett, ele tinha jogada principal, era o scramble do Russell Wilson. Alguns outros nomes, o Robbie Anderson, que anotou o touchdown hoje, se você conseguir trocá-lo pelo Chase Edmonds, eu estou olhando aqui alguns nomes. O Odell Beckham, eu acho que ninguém aceitaria o Odell Beckham por ele. Os wide receivers do Jaguars. Que droparam o Edmonds na liga dele, então seria mais ou menos quem ele substituiria. Acho que o último wide receiver do banco. Não, então eu acho que o Edmonds em ligas PPR ele tem muito valor, porque ele recebe muito passe. Os últimos jogos dele não foi tão envolvido que ele está ainda voltando de lesão, né? E esse último jogo foi um atropelo, você não precisava nem passar a bola pro Chase Edmonds. O Cleveland Browns não conseguia parar o Hopkins, então você podia relaxar. Mas eu prefiro, por exemplo, o Edmonds ao James Conner. Muito fácil também. Boa. E aí, aproveitando o James Conner, que eu acho que continua sendo um alvo para venda, né? Que a gente identifica, ele continua produzindo muito mais por touchdown do que qualquer outra coisa. E esses game scripts bem favoráveis do Arizona não vão durar para sempre, né? Ele deu alguns nomes aí. Assim, ó. Corey Davis, Woods e Coca. Quem é Coca? Cooks, talvez. Cooks, Não, o Cooks eu não trocaria nem o Woods. O Corey Davis eu acho que eu poderia trocar se eu precisasse de um running back, porque ele é bem naquela faixa que eu acho que vale o risco. E o Corey Davis, ele joga com QB calouro, ele já mostrou que ele sofre quando ele é muito apertado, né? O Zach Wilson, então eu trocaria o Corey Davis pelo Edmonds, sim. Boa, Sérgio. E aí, para encerrar os running backs, vou perguntar para o Ruizão se ele concorda comigo. Eu acho que concorda, porque, salvo engano, foi ele que incluiu o nome do Damian Harris como alvo para venda, que ele talvez seja uma das principais moedas de troca agora, paralelamente a essa ascensão do Ramondre Stevenson, né? Além desse bom desempenho um pouquinho surpreendente que ele teve contra a defesa do Dallas na última rodada, talvez a gente veja o Bill Belichick querendo implementar um comitê mais revezante, como ele historicamente gosta de fazer, e o Harris perca um pouco do valor que hoje ele possui. E se você quiser mencionar mais alguns nomes para venda também, Ruizão, fica à vontade. Pois é, o Damian Harris, a gente já falou mais cedo, tem o calendário mais difícil para um RB1 daqui para frente, né? Vou até buscar aqui os nomes para não deixar mentir, porque a gente estava falando do Derrick Henry, né? O Damian Harris, vamos lá, ele vai enfrentar, entre outros, né? Carolina Panthers, o Cleveland Browns, Buffalo Bills, Indianapolis Colts e o Buffalo Bills de novo. Então, assim, só o confronto complicado. E ele é mais unidimensional, ele não acrescenta muita coisa no jogo aéreo. Quem é que está acrescentando cada vez mais ao jogo aéreo? Ramondre Stevenson, que é esse cara que está chegando, e a gente estava pensando inicialmente, o Brandon Bolden no primeiro jogo estava ali, recebendo alvos e tal. O Ramondre Stevenson, ele vem crescendo, não só em rotas corridas, como em oportunidades também no jogo aéreo. Ele é um nome mais interessante para quando o New England Patriots enfrentar essas situações adversas. Então, e aproveitar também essa semana que o Damian Harris pontuou muito bem, para mostrar para o potencial comprador, né, que olha só o teto dele, ele fez uma pontuação maravilhosa essa semana, pode ser o seu RB1 daqui para frente, sabe como é que é, né? Então, é sempre bom aproveitar. Da mesma forma, né, o Kenyan Drake também, ele fez muita coisa com pouco tempo e pouca oportunidade, né? Poucos snaps, poucas carregadas de alvos, e fez essa pontuação toda contra o Denver Broncos, né, que na verdade é uma defesa que não facilita muito para o jogo corrido. Então, assim, o Kenyan Drake, ele entrou como mais um dos alvos do Derek Carr, basicamente, que está espalhando a bola para Deus e o mundo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento também e pôr o Kenyan Drake à venda como uma opção interessante.
E até aproveitando o discurso de agora que o John Gruden saiu, o Kenyan Drake vai ser mais envolvido e tal. Temos aí vários discursos para colocar nessa conversa, né? O Chris Evans também teve um jogo muito bom, mas à medida que no momento que o Samaje Perine voltar, pode ser que ele não tenha esse potencial de produção como ele teve nessa última semana. Ele é uma opção de venda também. O Alex Collins também, o Chris Carson pode voltar em algum momento e ele, além da lesão que ele teve essa semana também, pode ser que ele não tenha esse sucesso todo como ele teve nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers, o que é muito atípico, né? Você vê um jogador conseguir correr 20 vezes para 101 jardas, ter essa produção toda contra um dos front sevens mais potentes, mais possantes da liga. Então, assim, é um resultado muito atípico, então ele se torna uma opção de venda também. E o Collins basicamente afunilou essa produção de 100 jardas num quarto só. No terceiro período só deu ele, o que também reforça essa narrativa de que foi fora da curva de desempenho. Praticamente um garbage time, né? Com a diferença de que o jogo ainda estava rolando e foi para prorrogação também. O Khalil Herbert também conseguiu produzir contra o Green Bay Packers, né, que historicamente domina o time do Chicago Bears. Então foi um desempenho atípico também, né? Mas assim, é do histórico do Green Bay Packers também, né? Dá ponto para running back, dá ponto para tight end, a gente entende. Só que a gente não esperava algo desse tamanho, ainda mais para um running back calouro, né? O Khalil Herbert estava jogando praticamente sozinho naquele backfield que nem o Justin Fields conseguia correr muito e correr bem, né? E por fim, o Mark Ingram do Houston Texans, que continua correndo muito, correndo bastante aí pelo Houston Texans e também teve um bom resultado essa semana. E você pode vender para alguém desesperado aí que perdeu o Dalvin Cook por lesão, por bye, etc. Dizer assim, você tem que botar alguém para jogar, né? Bota aqui, Mark Ingram, eu tô aqui oferecendo para você passa para mim o seu Justin Jefferson, faz uma proposta aí que nem o presidente, né? Quando o Ingram... Muito bacana aí. Então, pois é. Quando o Ingram ultrapassa as 10 carregadas e as 70 jardas, é sempre uma oportunidade de tentar passar para frente, porque isso é o ponto fora da curva nesse Houston Texans aí que não se ajuda. E aí, aproveitando a questão do Las Vegas Raiders, né, que o Ruizão falou que o Carr está distribuindo muito mais a bola do que a gente estava acostumado, e é uma coisa que a gente já tocou na última semana. O Dantas está perguntando, Sérgio, se o Waller hoje está abaixo do Andrews. A gente acho que, né, concorda com essa afirmação, mas queria reforçar aí, saber a sua opinião. Se você, por exemplo, se tivesse a oportunidade de trocar hoje o Waller por Andrews, você faria? Como é que você vê essa situação de dois dos principais tarentes do Fantasy aí, da NFL? Eu acho que o Andrews acabou subindo o tier, né, e o Waller meio que se manteve nesse tier, porque a gente tem a garantia de que ele vai ter os targets, só que ele não está tendo aqueles targets absurdos que ele... Principalmente aqueles 19 targets, né, do primeira rodada, que foi brincadeira. Eu acho que o Waller ainda... os dois, eu acho que para mim tem os mesmos valores. É muito difícil eu falar que o Waller foi passado pelo Mark Andrews, porque eu acho que o Mark Andrews ele foi muito ajudado pelo script dos jogos do Baltimore, que não é o script normal, né? Tanto que nesse último jogo ele não foi tão bem assim. O jogo contra o Colts, por exemplo, eles estavam perdendo por 3 posses, aí o Lamar Jackson teve que passar a bola igual nunca mais passou, e tanto o Mark Andrews como o Marquise Brown ficaram no top 4 de recebedores de pontuação, fizeram mais de 30 pontos, ficaram muito abaixo do placar, né? Então eles tiveram que passar muito a bola, por isso que o Mark Andrews destruiu. Eu prefiro o Waller ainda, porque eu acho que o Derek Carr vai ser obrigado a passar mais a bola do que o Lamar Jackson. O Derek Carr não corre com a bola. Assim, eu gostaria muito mais do Darren Waller se o Hunter Renfrow não existisse, porque eu acho que um atrapalha muito o outro. Mas eu ainda prefiro o Waller ao Andrews até o final da temporada. Ainda não cheguei nesse ponto, não. Boa, Sérgio. E eu acho que a gente tinha discutido isso também, né? Os Ravens passando muita bola, a gente estava falando do desempenho da defesa, e nesse último domingo foi totalmente ao contrário do que a gente estava projetando, porque parece que os Ravens históricos voltaram, né? O jogo corrido voltou a funcionar e a defesa contra os Chargers, né? O que surpreendeu bastante, que era um dos times sensação até essa última semana. Mas ficar de olho aí se isso se confirma como uma tendência, né? Essa retomada do bom desempenho defensivo, principalmente dos Ravens, mudando bastante o game script, ou se o Lamar vai ter que voltar a passar bastante a bola e fazer com que o Andrews ganhe mais valor para o fantasy.
Aí eu vou pegar essa pergunta do Dantas também. Damian Williams voltando essa semana, o que ainda não está totalmente garantido. A última notícia que eu vi, ele ainda seguia na lista de Covid. O Herbert já deve ser vendido ou dropado? Dropado eu acho que não, de jeito nenhum, porque eu estou gostando muito da tape, do desempenho técnico desse calouro. Correu muito bem aí nos 2 jogos em que ele teve a oportunidade, principalmente nesse último contra Green Bay, e foi envolvido até certo ponto, acho que foram 3 ou 4 targets, mas já é alguma coisa para running backs, no jogo aéreo, né? Uma coisa que muita gente estava apostando que ele não faria, e ele não fazia tanto no college, mas ele está praticamente sozinho nesse backfield, então tem a chance até com o Damian Williams voltando, e também tem a perspectiva de que o Montgomery vai demorar mais umas 3, 4 semanas para retornar, que o Herbert continue como o early downs back, com um bom número de carregadas, ali numa média entre 10 e 15, e o Damian Williams seja mais o third down back, um pouquinho como ele estava atuando junto com o Montgomery nos primeiros jogos. Então, uma venda talvez seja interessante, porque ele está bastante valorizado hoje, mas dropar eu não faria de jeito nenhum, aguardaria aí para ver se ele consegue até um papel nesse backfield, independentemente da volta tanto do Damian Williams quanto do David Montgomery. Aí, já chegaram várias perguntas, vou passar a primeira para o Ruizão, do Leonardo Rocha, falando sobre o T. Higgins. O que vocês acham dele? É um jogador que ainda tem seu valor para manter ou esperar um jogo para a troca? O que você acha, Ruizão? Eu acho que ele tem valor, sim. Ele é o wide receiver 2 do Cincinnati Bengals, que vai enfrentar muitas situações adversas por jogar na AFC North em primeiro lugar. Então, tem muitos times muito competitivos, estão brigando por vaga nos playoffs. Então, como muitas dessas partidas ainda estão por vir, o T. Higgins vai ser muito importante, e ele mostrou que mesmo com o Ja'Marr Chase, ele ainda é relevante, mesmo com Joe Mixon, ele tem essa relevância, né? Ele passou à frente do Tyler Boyd já mesmo no ano passado, já ainda como calouro, e mesmo com a chegada de um calouro de mais gabarito como o Ja'Marr Chase, alguém tem que ser o wide receiver 2 do time, e ele vem cumprindo bem esse papel. Ele é bastante eficiente quando acionado, então ele para mim seria uma boa opção de flex, por exemplo, né? Um dos melhores flex que um time poderia ter, essa é a verdade, principalmente, claro, em ligas que pontuam por recepção, ou uma opção de wide receiver 2 em semanas de bye ou em ligas mais profundas. E ele não é hoje um ativo tão atrativo para venda, mas seria, para mim, um dos melhores holds na posição de wide receiver. Ou até comprar um pouquinho no desconto, né? E ele tá voltando de lesão, é um fator. Enquanto ele for ficando mais saudável, ele tende a aumentar a prominência. Lembrando que na primeira rodada, nas primeiras 2, se não me engano, ele teve um desempenho bem interessante, até mais snaps e targets do que o Ja'Marr Chase. Mas hoje eu acho que está sedimentado o Chase ali como wide receiver 1, mas o volume do Higgins acho que tende a retomar a boa forma. Aí, o meu grande amigo Vitor está perguntando sobre o Alex Collins, a gente já falou um pouquinho sobre esse backfield, Vitão. O Pete Carroll está otimista que ele tem uma chance de atuar na segunda-feira, mas a melhor coisa a se fazer é acompanhar as notícias, os training reports, né? A atividade dele no treino, se vai ser limitada, se ele vai ficar fora do treino, se vai ser full practice. Por enquanto, na terça-feira não dá para ter muita certeza se ele vai a campo ou não na segunda. E aí, já que o assunto é Russell Gage, tem que ser para o Ruizão a pergunta, né? Tá perguntando o Vitor se ele volta para fazer ponto ou não, Ruizão. Acho que a gente já pulou desse barco, infelizmente, né? A única resposta possível é não volta, né? Assim, são 2 perguntas, né? Ele volta? Não, ele não volta, porque ele vai pisar em campo, você vai ver lá o Russell Gage em campo, mas ele não vai voltar porque até o Cordarrelle Patterson está fazendo mais do que ele saindo do backfield. Infelizmente foi uma das takes mais erradas que a gente fez aí em 2021. A gente tem que bater no peito e assumir essa. Quem não tem, né? Todo mundo tem uma ou duas, pelo menos, não tem jeito. Nosso presida Caio Ribeiro no chat também, grande abraço, nosso Caião. Agora vamos falar de wide receivers, Sérgio, começando com a lista dos desfalques só por bye, hein? Né? Nomes bem importantes. Keenan Allen, Mike Williams, Justin Jefferson, Adam Thielen, CeeDee Lamb, Amari Cooper, todas essas das principais duplas aí. Outra dupla importante, o Emmanuel Sanders e o Stephon Diggs.
Deontay Johnson e Chase Claypool, todos eles fora de serviço, além do Marvin Jones, que teve um belo jogo aí contra Miami, estava sendo uma baita opção, finalmente retomando o posto aí de wide receiver 1 do Sunshine e passando das 100 jardas. Então, muitos desfalques com os quais se preocupar, o que pode render alguns alvos interessantes na waiver que a gente pode escalar no desespero já nessa semana 7. E eu acho que, parecido com os running backs, Sérgio, tem um que pode ser mais a longo prazo e alguns mais a curto prazo. Mas fala aí os seus principais alvos de waivers entre wide receivers, Sérgio. Meu principal alvo de waiver, vocês nem tinham posto aqui, eu coloquei, porque ele está muito ainda em muitos times, né? Eu acho que é o Sterling Shepard, 64% ainda, só em 36% ele está livre, mas com todos os desfalques do Giants, se você puder pegar ou até trocar por ele, eu acho que ele vai ter muito volume e vai ser um excelente wide receiver. Então, até eu concordo com vocês que ele não chega a ser um alvo de waiver por conta disso, mas eu queria dizer o nome dele aqui, só porque eu acho que ele vai ter muito volume. Mas, assim, eu acho que de wide receiver essa semana é engraçado que a gente tem vários nomes, mas assim, nenhum nome certeiro pra gente chegar e cravar, né? A gente tem o Rashad Bateman, que teve um jogo, eu acho que até o John Harbaugh falou que surpreendeu até ele mesmo o quanto que eles usaram o Rashad Bateman, porque ele estava muito bem, então eles deixaram ele em campo, mas ele ainda é calouro, voltando de lesão, assim, ele pode ter muito altos e baixos. O Donovan Peoples-Jones, ele é a definição de altos e baixos, né? Porque ele tem jogos que ele faz 20, 30 pontos, porque ele recebe muitas jardas, muitos passes, e outros jogos ele nem tem recepção. Então, eu acho que com os desfalques do jogo corrido, a gente pode esperar talvez um pouco mais de volume do jogo aéreo. O Donovan Peoples-Jones, ele ganha um pouco de valor por conta disso. Mas aí a gente também tem que lembrar que pode ser que ele jogue com o Case Keenum. Então ele o volume a mais que ele ganharia perde muito em consideração com o Baker Mayfield. O Darnell Mooney, se ele está na sua waiver, eu acho que não pode estar na sua waiver. É triste alguém dizer isso, mas ele é o wide receiver 1 do Chicago Bears para o Fantasy, porque o Allen Robinson... O Justin Fields não procura o Allen Robinson direito, né? Ou não consegue se conectar com o Allen Robinson. Então, o Darnell Mooney, se você tem que escalar um wide receiver do Chicago, é o Darnell Mooney. E ele tá conseguindo produzir, mesmo com pouquíssimo volume de aéreo de Chicago Bears essa temporada. O Darnell Mooney consegue ter uma certa relevância. O T.Y. Hilton, se ele não tiver lesionado, eu acho que ele é um bom nome para você pegar, ainda mais agora com o Paris Campbell. Se ele jogar essa semana, eu acho que ele pode produzir, porque eu acho que o coach vai ter que passar bastante a bola contra os 49ers fora de casa. O T.Y. Hilton, ele mostrou que ele tá muito bem, assim, ele voltou. Eu não esperava nada contra ele, dele, né? Mas contra os Houston Texans, ele tira as forças de não sei onde para produzir. É o famoso T.Y. Hilton. Eu acho que seria esses assim, os nomes principais. Tem alguns nomes que a gente pode arriscar mais. O Nico Collins, eu vi de perto o jogo do Colts, eu vejo inteiro mesmo. Ele teve bastante volume, mas o Davis Mills é complicado. Assim, só dá para confiar mesmo no Brandon Cooks, semana sim, semana não. E o Jamal Agnew, vocês puseram aqui, eu até peguei ele em várias ligas. Ele é o que tem tido mais volume dos outros wide receivers, né? Que eu peguei o Tevin Austin, eu tenho umas ligas que eu tenho dinastias que é muito espaço, pouca produção. Eu peguei todo mundo do Jacksonville Jaguars. O James Agnew é o que está produzindo mais. Ele retorna field goal, se isso dá ponto para vocês. Na liga de vocês é importante vocês pegarem, então eu acho que vale a pena, mas é muito para ligas muito maiores. O Dantas está falando que o Paris Campbell está na IR, sim, eu fiz referência à lesão do T.Y. Hilton, né, que ele saiu machucado. O Paris Campbell, infelizmente, dá pena, assim, falar, mas eu acho que ele nem joga mais essa temporada. O coach não quis oficializar, mas o tom de velório que eles deram nas entrevistas é que o Paris Campbell se jogava e jogar muito para o final da temporada, infelizmente. O Jamal Agnew, que você falou, só para não deixar passar, é um retornador talvez dos principais hoje da NFL e detentor do recorde de touchdown mais longo, de 109 jardas na semana 2, se não me engano, né? Do field goal, é verdade. Do field goal do Prater ali, de 60 e tantas jardas, caiu nos braços dele, foi retornado para touchdown. Se isso contar para a pontuação do jogador, ele ganha um pouquinho mais de valor, pode ser uma opção interessante.
E aí, o Rashad Bateman, eu acho que eu estou um pouquinho mais otimista que o Sergião sobre ele, porque eu gostei do desempenho técnico e eu esperava muito menos snaps e menos targets para ele do que ele teve nessa partida aí, que ele estreou na NFL. Então, mais ou menos como foi com o Kadarius Toney, a gente pode ver algo parecido, ele ganhando proeminência nesse corpo de recebedores pela própria qualidade técnica mesmo, e deixando alguns outros nomes mais veteranos, mais de grife, para trás. E aí, em ligas rasas, a gente ainda consegue achar o Tim Patrick também na waiver, então fica de olho, é um cara que segue produzindo aí, mas não tem grife e a galera deixa passar, e principalmente com o Jerry Jeudy ainda não voltando a campo aí por Denver, ele continua sendo uma opção bem interessante. Agora, o Dantas perguntou exatamente sobre o Allen Robinson, Ruizão, e aí eu acho que o Sérgio deixou claro que nessa pergunta aqui, ele que seria a opção a ser dropada, né? Estou em uma liga PPR com Devonta Smith e Allen Robinson e preciso me livrar de um. Qual deles, Ruizão? Pois é, pela primeira vez na carreira do Allen Robinson, a gente pode falar em dropar o cara, né? Porque, como eu falei mais cedo, não é o jogador que perde valor, mas a situação. O talento está lá. Né? O DeAndre Hopkins, por exemplo, né? Para a gente não falar isoladamente, para a gente colocar as coisas em contexto, DeAndre Hopkins é a mesma coisa. Esses dois jogadores estão ali na mesma faixa de Travou rapidinho, probleminhas técnicos, daqui a pouco o Ruizão está de volta. Não, estou ouvindo, André. Então o problema é aqui comigo, desculpa. Quem sabe faz ao vivo. Enfim, DeAndre Hopkins, por exemplo, não está com o teto que a gente costuma ver, mas ele ainda é o mesmo jogador, está com lesão, está concorrendo mais por alvos com um grupo muito grande de jogadores. Então, isso só para ilustrar que um jogador não deixa de ser bom, mas a situação é que melhora ou piora, a depender do time, a depender do calendário, do quarterback, por aí vai. Allen Robinson está nessa situação, ele não é mais o wide receiver 1 do time, até que se prove o contrário. O Darnell Mooney é que tem feito esse papel, até porque o Allen Robinson tem um nome muito grande, então as defesas se preparam para marcá-lo como uma opção principal, e aí os outros nomes acabam sobressaindo no plano de jogo ofensivo do Chicago Bears. Isso acontece, né? A gente pode esperar que o Allen Robinson tenha um ou alguns jogos bons nessa temporada, a gente pode esperar, mas a gente não sabe se a nossa campanha na liga pode esperar. Então, assim, entre o Devonta Smith e o Allen Robinson, eu acho que o Devonta Smith ele tem sido mais consistente na questão das oportunidades, na questão da produção, até porque ele não é sozinho no time, né? Tem o Miles Sanders, tem o Dallas Goedert, o próprio Jalen Hurts por si só já é uma ameaça interessante no ataque para as defesas adversárias, coisa que o Justin Fields ainda não consegue fazer, porque não conseguiu se adaptar ao esquema do Matt Nagy, joga numa divisão muito difícil, que é a NFC North, então a coisa vai demorar, e tudo isso afeta negativamente a produção da Allen Robinson, que, repetindo, seria o dropável entre esses dois. Triste, né, a situação. Ele que foi draftado ali no top 12, surpreendendo muito negativamente, infelizmente. Talento tem, e ele já jogou com quarterbacks piores do que o Fields. Quem sabe na segunda metade da temporada isso mude, mas né, toda essa situação que o Ruizão já deixou brilhantemente clara, ele seria a opção mesmo. E aí o Álvaro brincando que o Justin Fields está preocupado em não ser sacado, depois ele pensa em passar a bola, tem esse fator também, a linha ofensiva fraca aí dos Bears. E vamos lá, o Vitor falando que as dicas foram boas, vitória do pai, e o Caião tá pedindo para eu analisar a seguinte trade: Justin Jefferson, Cordero Patterson e Darren Waller por Austin Ekeler, Dallas Goedert e Brandon Cooks. Sem dúvidas eu fico com o lado do Ekeler, porque né, é um running back top 5, quiçá, no mínimo top 10. Claro que tem o fator bye agora na semana 7, mas se você puder esperar, tiver um recorde ok e opções boas para escalar nessa semana, compensa muito. E do outro lado envolve o maior sell, eu acho, que continua sendo um dos maiores sells, o Cordero Patterson. Ele está produzindo muito em poucas oportunidades, então, principalmente, essa é a maior discrepância aí dos dois pacotes. Ok que você perde nos outros dois nomes, né? Dallas Goedert é um pouco abaixo que o Darren Waller, mas o Goedert, para mim, tende a crescer muito na ausência do Zach Ertz.
Ele é um jogador bem melhor tecnicamente a essa altura da carreira do que o Ertz, e o Ertz teve um volume bem interessante, né, na última quinta-feira contra os Bucks. Se a gente vir esse mesmo volume para o Goddard, ele tende a, quem sabe, ameaçar ali o top 5 entre os tight ends. E o Brandon Cooks, claro que tem uma bela diferença para o Justin Jefferson, eu considero um wide receiver 1 consolidado. O Brandon Cooks é mais um wide receiver 2 intermediário, na minha visão, mas tem muito volume, até mais, não tem que dividir, como o Jefferson tem em relação ao Thielen, mas claro que a qualidade do ataque pesa. De qualquer forma, de tudo isso, o Ekeler é o fator fundamental para eu preferir este lado da troca. Se alguém discordar de mim, fala aí rapidinho. Então, todo mundo de acordo, beleza. Vou responder rapidinho o Álvaro sobre o Toney. Ele deve ficar, ainda não está confirmado, mas a estimativa é cerca de 4, 5 ou 6 semanas fora, infelizmente. E aí ele está perguntando, Sérgio, quem dropar, Ayuk ou Toney para pegar um quarterback devido à bye do Herbert? E aí ele já dá algumas opções: Carr, Winston, Mac Jones ou Ted, Sérgio? Ayuk, com certeza. Porque, assim, o Tony talvez perca jogos. O Ayuk ainda não fez nenhum jogo nessa temporada. Então, infelizmente, é o Deebo Samuel. A gente tinha muita esperança, né? Até no mock eu peguei o Ayuk, fiquei confiante, falei que o time estava bom, e ele realmente não está correspondendo. Agora, das suas opções, assim, o Mac Jones, eu acho que a gente sabe, o Patriots, a ideia deles é não passar a bola. Jogando em casa contra o Jets, eles não vão passar a bola. Então, o Mac Jones, para mim, tá fora. O Ted, você vai arriscar muito nos desfalques do Cleveland. Eu ficaria entre o Carr e o Winston. Se você quiser emoção nessa rodada, pega o Winston, joga contra Seattle na segunda-feira à noite. O Monday Night vai ser uma maravilha para você. Boa, Sérgio. Realmente, né? A montanha-russa, o Winston, é sempre emocionante da gente vivê-la. E eu tô com ele numa liga aí, pronto para grandes emoções na segunda-feira. Já que eu tô com o Russell Wilson na IR, é uma liga de 14 times, não tem tantas opções assim na waiver, por exemplo, o Carr. Agora, para a gente encerrar os wide receivers, eu acho que alguns alvos de troca que a gente conseguiu pensar, Terry McLaurin, depois de um mau desempenho aí na última semana, ele tende a ter um volume bem interessante. Ok que o quarterback não ajuda muito, mas também com o Antonio Gibson baleado, o volume tende a se transformar novamente em boa produção de jardas e touchdowns no futuro próximo. O A.J. Brown ainda não fez um touchdown desde a semana 1 ou 2, se não me engano, e agora com o Julio Jones machucado, ele tende a ter um volume muito grande, a lá Brandon Cooks, a lá o próprio Terry McLaurin, e com a capacidade técnica dele, se ele já jogou doente aí na segunda-feira e teve um final de jogo bem interessante, você projetar isso com ele totalmente saudável e sem a concorrência do Julio Jones, ele tende a crescer demais. Chase Claypool também é uma boa opção de compra, teve um desempenho abaixo aí na última rodada, ficou um pouquinho baleado, observar se isso é uma lesão mais séria, não deve ser, mas sem o Juju Smith-Schuster, a produção dele tende a ser muito boa, e tem o fator buy também aí dos Steelers, se você tiver um recorde positivo, pode conseguir ele num belo de um desconto. Os wide receivers dos Bengals, a gente já falou um pouco, dos Seahawks, principalmente, se você tiver um recorde positivo, projetar a volta do Russell Wilson, pode conseguir comprar tanto o Metcalf quanto o Lockett num belo desconto hoje, talvez esperar um pouquinho mais, o Geno Smith, mais alguns joguinhos, o preço deles abaixo ainda mais. Michael Pittman também ficou abaixo na última partida e tem tudo para retomar um bom desempenho, até porque o Paris Campbell machucou, como a gente já falou, e o Hunter Renfrow, aquela maquininha de PPR que atrapalha tanto o Darren Waller, tende a crescer bastante. A gente espera que isso aconteça principalmente para a nossa Copa do Mundo Dynasty. E aí, vou emendar para o Serjão, ver se ele concorda comigo que o principal alvo para venda, talvez hoje, seja o DeAndre Hopkins, lá em Arizona, porque ele não está tendo esse volume tão grande, massivo, que beirava os 30% de target share ao longo da carreira, já que está tendo que dividir bastante os alvos com o Rondale Moore, com o A.J. Green, com o Christian Kirk e agora com o Zach Ertz. Então, a questão dos 2 touchdowns pode maquiar um pouquinho as principais estatísticas a serem observadas no DeAndre Hopkins, que tem esse name value, essa grife também, e aí você pode conseguir vendê-lo por coisa bem interessante. Você concorda comigo, Sérgio? Concordo sim, eu acho que ele é, assim,
É um nome que você consegue mais valor, né? Porque ele tem o nome dele, o DeAndre Hopkins, teve um jogo de 2 TDs, mas ele tem tido o menor volume da carreira dele agora pelo Arizona. Eles têm muitas opções, o Zach Ertz chegou lá, eu acho que ele vai ser mais envolvido do que o Max Williams, então a tendência é piorar a questão do volume do DeAndre Hopkins. Se você conseguir trocar o DeAndre Hopkins, por exemplo, pelo Stephon Diggs, que não está produzindo tanto, mas eu acho que ele tem uma possibilidade de produzir maior do que o DeAndre Hopkins. Ou até você consegue, de repente, trocar um running back 2 pelo A.J. Brown, que eu acho que a gente já falou aqui várias vezes que ele é um nome de compra. Você troca pelo A.J. Brown mais um running back que vai te fazer dar um salto. Eu acho que você tem que capitalizar nesse jogo mesmo, porque a tendência é ser um ano bem difícil para o Hopkins em termos de fantasy. Tipo, ele produziu essa semana, na outra semana não tem tanto volume, não produz tanto. Então, eu acho mesmo que ele é um nome de venda, porque você pode faturar bastante com ele pelo nome DeAndre Hopkins. Boa, Sérgio. Agora, para a gente acelerar um pouquinho também, não chegar nas 2 horas de live, vou pensar um outro nome de venda, que é o Antonio Brown, que explodiu, mas está jogando quase metade dos snaps da dupla principal, Mike Evans e Chris Godwin, e a regressão à média tende a chegar, se você conseguir vender aí o Antonio Brown, talvez por um desses companheiros de time, é algo a se pensar. E aí passar no chat para encerrar o assunto wide receivers, Ruizão, passar para você a pergunta do Dantas sobre o Marquez Callaway. Ele ainda pode ser interessante daqui para frente? O que você acha? Pode ser interessante, mas não tem um teto muito grande, né? Não podemos ser otimistas sobre o Michael Thomas, porque a gente não teve notícias até o momento que a gente está conversando aqui na live. Então, assim como a gente já vinha conversando lá no mês de junho, antes da temporada começar, a situação do Michael Thomas não foi muito bem endereçada pelo próprio jogador, pela equipe técnica, pelo corpo médico, de fisioterapeutas, etc. Então, a lesão dele acabou exigindo uma segunda cirurgia, que fez com que ele começasse essa temporada na PUP, e lá ele está até agora, né? Nessa semana ele está elegível para treinar, para jogar, mas a gente ainda não ouviu notícias, o que é negativo, né? Então, o Callaway ainda pode sim ter oportunidade, juntamente com os outros recebedores. Esse ano o Camara não está recebendo tantos alvos assim, então o Jameis Winston vai precisar dele, vai precisar do Deontay Harris, então ele ainda tem alguma relevância, porém não com o teto de Michael Thomas, por exemplo. Então ele tem que ser considerado um flex no seu time, que vai ter essas oportunidades até que a gente tenha notícias claras sobre a situação de saúde do Michael Thomas, que pelos nossos indícios de momento ainda não promete um retorno breve. Exatamente. Alguns especialistas médicos projetam no mínimo umas 3-4 semanas de treinos, porque ele não treina desde o comecinho do ano, para que ele tenha algum retorno de boa forma física e entre em campo. Então o Callaway tende a continuar esse recebedor principal, mas volátil do Saints até lá. O Álvaro brincando que o Murray passa a bola até para o Kingsbury, e que lá nos Titans não precisa passar a bola, porque é só entregar para o Derrick Henry e esquece. E aí, Sérgio, antes da gente passar para os tight ends, responde o Timbó sobre o Ryan Fitzpatrick. Alguma perspectiva dele retornar? Você tem ideia aí, mais ou menos qual semana ele pode retornar? Eu acho que desde o momento da lesão dele, né, o nosso querido Edwin Porras falava sempre semana 11, 12. Então, isso a gente também tem que discutir se ele vai ser o titular mesmo. Eu acho que não sei como é que vai estar a temporada de Washington também, né? Porque pode ser que eles abandonem a temporada e deixem o Taylor Heinicke para ver o que ele pode oferecer a eles. Então, eu acho que o Fitzpatrick tem um upside maior em termos de fantasy e de NFL mesmo. Ele tem mais capacidade de ganhar os jogos, ainda mais esse ano, porque a defesa do Washington é tudo que a gente não pensou que ela fosse ser, que é péssima. Ela não consegue parar ninguém, então eles precisam de um QB maluco para ficar no tiroteio doido, que o Fitzpatrick eu acho que é o símbolo desse tipo de QB, né? Então eu acho que ele daria mais retorno para o time. Agora resta saber se ele vai conseguir voltar mesmo. A gente não tem muita notícia, né? Quando tem essas lesões longas, o cara parece que some e os times não falam mais sobre eles, né? Então a notícia atual mesmo é de semana 11 e 12.
Pois é, Sérgio. E esse fator possível abandono da temporada por parte de Washington é mais um motivo que me dá receio em relação ao Antonio Gibson, né? Mais ou menos como o Cincinnati fez com o Joe Mixon ano passado, eles podem decidir, temos aí 6, 7 derrotas, não brigamos por mais nada, não tem por que a gente colocar um dos nossos principais jogadores em contrato de calouro ainda, a risco de agravar a lesão e retirar e o running back que vai, né? e o running back vai só apanhar, então... Pois é. E o Carolina fez isso com o principal running back da NFL também ano passado, né? Exatamente, foi mais um exemplo, né? O Christian McCaffrey até poderia ter voltado aí para as últimas semanas em 2020, mas Carolina preservou aí um dos seus principais ativos, o que faz todo sentido, já que o time não estaria mais brigando por playoffs. Agora, para a gente emendar os tight ends, o Fernando Timbó está te perguntando, Sérgio, nossa torcida pelo Goedert agora vai dar certo? E a gente falamos um pouquinho sobre ele, mas talvez seja um bom alvo para compra, né? Até porque ele veio de uma semana de desfalque por Covid e a galera esqueceu um pouquinho dele. O que você acha sobre o Goedert, Sérgio? Eu falei aqui, né, no período de draft, que eu achava que o Zach Ertz estava na vitrine para ser trocado, só que eles demoraram demais, então atrapalhou um pouco a temporada de fantasy do Goedert, mas eu acho que agora ele vai ser um tight end 1 até o final da temporada, porque ele vai meio que juntar as duas produções, tanto a dele quanto a do Ertz, e eles estavam produzindo bastante, né, como um tight end único. O problema é que um acabava produzindo em um jogo, o outro no outro, então agora eu acho que o Goedert ele vai ser tight end 1, assim, brigar para ser o topo dos tight ends lá até o final da temporada, porque eu acho que ele vai ter muito volume. A defesa de Filadélfia é bem fraca, e o Jalen Hurts é o nosso Tim Tebow de 2021, que no final dos jogos ele vai pro garbage time, aí o Dallas Goedert vai brilhar. Boa, Sérgio. Agora passar para o Ruizão falar os nossos alvos de waivers. E tem um queridinho do Sérgio, que talvez seja a opção mais clara, pelo menos até o titular voltar, né? Lá em Washington, nosso querido Foquinha. E mais alguns outros nomes interessantes, até porque temos de bye e machucado o Dawson Knox, o Dalton Schultz também de bye essa semana, Jared Cook. Então fala pra gente aí, Ruizão, quem você tá de olho nas waivers entre os tight ends? Pois é, eu já peguei o Ricky Seals-Jones na semana passada, né? Ele que foi alvo do meu hate deu certo, e acho que ele vai continuar dando certo, né? Porque a participação dele em snaps, em alvos, está muito boa, ele está fazendo essa função do Logan Thomas muito bem, né? Ele está sendo um late breakout aí na carreira dele, até o Logan Thomas voltar, então vale a pena pegá-lo sim, para utilizar nessa semana 7 e que eles enfrentam ninguém menos do que o Green Bay Packers, obviamente, né? Porque não seria o Green Bay Packers, né? Então, assim, a pior defesa contra tight ends, assim, na tape, né? Como diz você, é excelente opção para o Ricky Seals-Jones, ainda mais nessa situação que não sabemos se o Antonio Gibson vai jogar 100%. Se jogar, ele não vai jogar 100%, a verdade é essa. Então, e não tem ninguém depois do Terry McLaurin, né, que é relevante o suficiente para atrair esses alvos do Taylor Heinicke, que também não é esse passador excelente, que consegue distribuir a bola para qualquer um. Então ele precisa de alguém competente ou de um alvo grande, que nesse caso é o Ricky Seals-Jones, num confronto extremamente favorável. Então ele é o primeiro nome dessa nossa lista. Seguido pelo Cole Kmet, do Chicago Bears, numa situação bem parecida. O Justin Fields precisa de um alvo grande e consistente. O Cole Kmet é o melhor talento na posição nesse momento lá no time de Chicago. O Tyler Conklin, que eu vejo que ganhou a briga para ser o terceiro recebedor, se a gente não contar com o Dalvin Cook saudável, no Minnesota Vikings, né? Apesar de que ele está de bye essa semana, então ele é uma opção para você pegar e colocar no seu time como uma opção de tight end 2 ou um stream para a semana seguinte. O O.J. Howard ele fez um jogo muito interessante aí pelo Tampa Bay Buccaneers, pontuou muito bem, e também já coloco como um alvo de venda, até porque em algum momento eu acredito que o Gronk deve voltar a jogar pelos Bucs. Então, enquanto o Gronk não volta, o O.J. Howard acaba se tornando uma opção interessante. Ele passou aí o Cameron Brate, que nunca mais foi o mesmo, não sabemos explicar porquê, mas é claro que o O.J. Howard também é um talento muito bom na posição. O Gigantor está aí, produzindo aqui e ali, né? Nem sempre toda semana, mas vale a pena tê-lo no time. Ele está lá no Scott Fishbowl,
Infelizmente, eu não escalei na semana que devia, quando ele fez uma pontuação muito boa, mas ele voltou a produzir e eu acho que ele vai ser meu titular daqui para frente, lá nas ligas de Scott Fishbowl. O Will Dissly voltou a aparecer no Seattle Seahawks, eu sempre gostei muito desse jogador, né? E com o Everett lá na IR, não tem uma opção mais interessante. O Dino Smith, que é um desses QBs ou ruins ou calores que sempre precisam acionar o tight end, está aí acionando o Will Dissly. A produção ainda não foi boa, mas enquanto o Russell Wilson não voltar, que ele sempre distribui muito volume para o DK Metcalf e para o Tyler Lockett, o Will Dissly acaba se tornando a opção mais interessante durante essas semanas em que o Russell Wilson não jogar. Então, eu gosto muito da opção do Will Dissly. E o Zach Ertz, que a gente já falou mais cedo, né, nas ligas rasas, se ele estiver disponível, ele tem que ser buscado, porque chegando em Arizona, ele se torna uma das melhores opções ofensivas. E, de longe, a melhor opção de tight end nesse time de Arizona, que historicamente não teve um jogador muito bom nessa posição. O próprio Ricky Seals-Jones já passou por lá e acabou não rendendo muito, mas claro que a situação também não foi favorável. Mas não dá para ignorar o Zach Ertz no seu time, né? E isso favorece o Zach Ertz em Arizona, isso favorece o Dallas Goedert lá em Filadélfia. Essas são as principais opções de waiver para essa semana. Boa, Ruizão. Agora eu vou emendar para o Serjão o comentário do Álvaro falando que pegou o miojo nas waivers. O Serjão sabe de que eu estou falando. Uns pontinhos ele me garante. Vamos ver se ele sabe mesmo. E aí, quero saber se o Serjão também concorda comigo. Não, Álvaro, depois você fala quem é aí que eu não entendi a piada, não. Eu acho que ele está falando do cabelo do gigante, viu? Tá. Pode ser. Será que eu matei a charada? Bom, vamos ver. Álvaro, responde a gente aí que eu fiquei curioso agora. Até dei uma pesquisada aqui para ver se eu consegui entender, mas não consegui, não. Miojo, uma boa. Bom, e aí, Serjão, você concorda comigo falando de trocas entre os tight ends? Que o Noah Fant, depois de ter explodido quase que 90% da produção dele no garbage time nesse último domingo, e com a perspectiva de que o Jerry Jeudy volta logo, ele pode ser um importante alvo para venda, e talvez você conseguir a grife Zach Ertz num novo destino um pouquinho acima do real valor dele para você também buscar uma troca mais vantajosa entre os tight ends? Não, é o Tyler Higbee. Acho que eu e o Eduardo, semana passada, a gente brincou que ele era um miojo, que ele tava lá. Eu fazia a verdade. O Tyler Higbee. Mas é um bom nome mesmo. Eu acho que ele sempre garante uns pontinhos. Para tight end é melhor que nada, né? Qualquer pontinho na posição de tight end vale a pena. Mas respondendo ao Noah Fant, sim. Se você consegue transformar o Noah Fant em qualquer coisa, eu acho que vale a pena. Eu acho que se o Jerry Jeudy voltar, talvez ele seja o quarto ou quinto recebedor do time, porque o Ted prefere o Cortland Sutton, prefere o Tim Patrick. E o Noah Fant, ele veio para a NFL, né? A gente olhava assim, o cara é um atleta, vai conseguir produzir bastante depois da recepção. E eu lembro só uma vez ele ter feito isso na carreira inteira, acho que há 2 anos atrás, que ele fez um touchdown de 70 jardas, mas ele não consegue, ele não mostra assim, o potencial que ele tinha. Então, se eu pudesse trocar, por exemplo, pelo Goddard, que ainda não teve aquela produção constante, realmente eu trocaria. Assim, eu trocaria até pelo Knox, só que o Knox machucou, a gente não sabe qual vai ser a duração da lesão dele. Então, assim, eu preferia manter o Noah Fant, porque pelo menos ele vai estar em campo. O Knox, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Mas os chutes também eu trocaria o Noah Fant pelo chute, porque o cara tá tendo bastante volume. Boa, Sérgio, maravilha. Agora, passar para o Ruizão mencionar algumas defesas que a gente pode achar aí na waiver com confrontos interessantes, e depois o Sérgio faz a prévia do Thursday Night Football para a gente encerrar a nossa live especialíssima de terça. Vai lá, Ruizão. Em semana de bye com muitos times, as opções de defesa são pouquíssimas. E além de serem poucas, você não tem para onde ir, né? Você não pode nem olhar para as outras. Então, assim, a gente separa 4 nomes que são os mais interessantes para essa semana. Não vão estar disponíveis em todas as ligas, mas qual é a nossa ordem de preferência? O Arizona Cardinals, obviamente, se tiver na sua liga, vai enfrentar o Houston Texans. Então, assim, opção óbvia, não tem como fugir. Seguido do New England Patriots, que vai pegar o New York Jets, está voltando de bye, né? Empolgado aí depois de uma vitória lá antes da bye contra o Jaguars, mas enfim, né? Ganhar do Jaguars, né? Miami.
Mas enfim. Não, e a galera pode ter dropado os Patriots porque ia pegar os Cowboys, né? Então pode estar bem mais disponível mesmo. Pode estar mais disponível, uma opção muito interessante. Terceiro lugar, o New York Giants, se você não conseguir nenhum desses dois primeiros, enfrentando os Panthers, que não vem numa boa situação, né? O Sam Darnold, ele está um pouco inconstante nessas últimas semanas. E, por fim, o New Orleans Saints contra Geno Smith, né? Não é nem contra o Seahawks, é contra o Geno Smith, que não está jogando muito bem, né? Ele até fez uns pontinhos aí contra os Steelers no desespero, mas, enfim, nada substancial. Então ele vai enfrentar muita dificuldade, até porque a defesa do Saints também é muito boa. Então, acho que esse confronto vai favorecer muito o Saints para forçar alguns turnovers, ou talvez nem precise forçar esses turnovers. O Geno Smith pode fazer isso por conta própria, fazendo com que eles não se esforcem muito para isso. São essas as principais opções de defesas, e fora isso, boa sorte. É isso aí, a Bipocalypse promete. Vamos ver essa waiver aí. Eu ainda tenho que fazer as minhas 16 ligas, vou gastar umas 2 horas, já estou projetando já. Hoje eu vou dormir tarde, viu, galera? Bom, mas antes da gente encerrar aqui, eu consegui jantar e fazer minhas waivers. Vou pedir para o Serjão fazer a nossa prévia do Thursday Night Football entre Denver Broncos e Cleveland Browns, jogando lá em Cleveland, com os Browns favoritos por 3 e um over-under baixo, que nunca é o ideal para o fantasy, de 42 pontos, né? Muitos desfalques dos dois lados, os dois linebackers do Denver também não vão a campo, mas acho que os Browns é que mais sofrem. E o que isso significa para o fantasy, Sérgio? Os desfalques ficam até difícil de analisar, porque a gente não sabe nem quem vai jogar, né? Então eu vou analisar primeiro o Broncos, que eu acho que não tem nenhuma ausência esperada ou possível, assim. Então eu acho que o Ted Bridgewater é um nome interessante para o streaming, porque a defesa do Browns está cheia de lesões. Você falou, os linebackers, a secundária também tem muitos problemas. E uma semana que tem tanto time de bye, o Ted vai acabar sendo uma salvação aí para muita gente, realmente. Os running backs do Broncos, eu só uso mesmo se for muito no desespero, porque eles têm 50% exatamente quase de volume. Você vai depender de alguém anotar um touchdown, e tá ficando difícil, porque o ataque do Broncos não produz muito, é mais o jogo aéreo. Então eu fugiria dos dois running backs. Se precisasse, eu apostaria mais no Javonte Williams, porque ele tem recebido um pouco mais de passe. Do jogo aéreo é o Cortland Sutton, o Tim Patrick, que dá para confiar. Eu acho que eles têm tido muito volume. O Noah Fant, nessa semana de bye, a gente estava falando que é venda, mas não tem tanta opção assim no mercado para essa semana. Você pode arriscar também, mas é bem baixo mesmo o preço dele. Eu acho que ele não ficaria no top 10, por exemplo, para mim, de preferência. Aí agora do lado do Browns, são duas análises, né? Uma com Baker. Com Baker você pode confiar no Odell Beckham, se ele jogar, porque a gente não sabe. Se o Odell Beckham não jogar, eu acho que o Donovan Peoples-Jones pode produzir bastante. E os tight ends é uma roleta russa. Você nunca sabe quem vai ser o tight end que vai ser usado. Eu gosto muito do Njoku, mas o Njoku é louca a utilização dele. Um jogo ele recebe 7 alvos, na outra o Baker nem olha para ele. Então, assim, é muito no desespero. Eu prefiro o Fant a todos os tight ends do Cleveland Browns, porque pelo menos você sabe que o Fant vai ser o tight end que vai receber passe. Então, é assim que eu vejo os tight ends desse jogo. O D'Ernest Johnson, eu acho que ele vai ter muito volume. Pode ser um running back até 2, dependendo do script do jogo, e com tantos byes assim nessa semana. O Felton, eu acho que ele vai receber bastante passe, então ele pode ser um nome interessante aí, principalmente em ligas PPR, pelo menos um flex. Agora, se o Baker não jogar, eu vou só no D'Ernest Johnson mesmo, porque o resto, o Case Keenum não dá para confiar. O Case Keenum pode chegar e ter aqueles jogos malucos dele, ainda mais quanto uma secundária tão boa quanto é a do Denver Broncos. Eu fugiria de todos os jogadores do Cleveland Browns se o Keenum for o titular. Eu vou ser obrigado a usar o Baker em uma liga, porque é uma dinastia que eu tenho 3 QBs e os outros 2 estão em bye. Então eu tô torcendo, rezando pro Baker jogar e ele fala me dizer pelo menos uns 12 pontos aí para salvar minha semana da posição, mas é desesperador. A Bipocalypse causando apreensão em todo mundo. Bom, agradecer. Eu acho que o Álvaro resume. Se possível, não escale ninguém nesse jogo. É praticamente isso mesmo, porque um over-under de 42, com tantos desfalques do Cleveland, é difícil. Só eu acho que o Cortland Sutton é o único jogador que você pode confiar mesmo que vai produzir.
É isso aí. Bom, galera, agradecer todo mundo que participou aí pelo chat. Quinta-feira tem mais com a prévia de todos os outros jogos, a exemplo do que o Sergião acabou de fazer, do restante da rodada. Finalmente vou estar de volta aí nas prévias de quinta, né? A CBF não colocou ali o meu bate-ponto, meu evento de participação obrigatória no jogo de São Paulo, então vou poder estar junto do Sergião, do Derek e do Datanael. Não percam, quinta-feira, 8 da noite. Na próxima terça a gente volta para repercutir a rodada também, sempre às 8 horas. Acompanhem os nossos conteúdos escritos lá no site, pelas redes sociais, bombando, como sempre, toda semana, os textos de streaming, de prévia da rodada, das crônicas, dos kickers, das defesas, dos quarterbacks, e valor de troca com o nosso querido Caio Bretas, que está fazendo falta, estou com saudade dele, vou dar um salve para ver se ele aparece semana que vem. Bom, agradecer aí o Ruizão, pedir seu destaque final, presida, muito obrigado aí por mais um papo de primeira linha. Valeu, Dezão, valeu, Sergião. 2 destaques finais, né? O primeiro se o Baker não jogar, é bom a gente escalar a defesa do Denver Broncos, né? Não está aí muito disponível nos streams, mas vale a pena escalar se isso acontecer, que é o case em que ninguém merece, né? Só a torcida de Minnesota que guarda boas lembranças dele por conta daquele milagre lá naquele playoff. E o meu hate da semana é o Michael Carter do New York Jets contra o New England Patriots. Então, arrisquem essa escalação se vocês tiverem coragem. Valeu, galera. Um abraço. Boa, mas não esquece que é muito provável que a gente tenha que escalar ele na Copa do Mundo, hein? Então, vamos ver se o hate nos ajuda também. E você, Sérgio, seu destaque final, meu amigo. Muito obrigado novamente pela presença, pela resenha de primeira qualidade. Valeu, André. Depois desse hate do Rui, o Michael Carter é running back 1 essa semana. Pode escalar. Quem tem o Michael Carter pode ter confiança que vai dar certo. Maravilha. Agradecer também ao pessoal e todo mundo que estiver ouvindo no podcast também. Boa, Sérgio. Tamo junto. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais, quinta-feira tem mais. Acompanhem o conteúdo do BRFF em todas as mídias possíveis. Um grande abraço, um bom restante de semana e até a próxima.